você que tá nos assistindo aí, né? O Leonel ele falou um negócio que é uma peculiaridade da minha vida, que é o seguinte: meu nome é Anderson Luiz Bravo. Durante muito tempo o pessoal fazia piadinha com meu nome, né? É Bravo só no nome, porque as pessoas não pensam que bravo aqui não é bravo de brabo, é bravo de bravo. Bravo. Entendeu? Legal. Então como a Vivian falou, eu sou gente boa, rapaz. Eu sou o cara mais, eu sempre digo, depois de Moisés eu sou o mais manso, porque a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que houve na terra. Ele foi o mais manso, mesmo assim feriu a rocha. Ele foi o mais manso e feriu a rocha, né? Isso ele fere a rocha pra não dar na cabeça da galera que tava entendendo. E olha só, que ainda bem que rachou, né? Porque se ele bate e quebra tudo ali, ia todo mundo de rabo. Morria todo mundo de rabo. Afogado. Mas é muito bom estar aqui. Manda aí sua pergunta, sua participação, você que tá no chat do Review Podcast. Leonel, ele me recebeu com muito carinho quando eu tive lá na Suderj, me fez umas fotos, me levou pra conhecer aquele... Fizemos um vídeo ao vivo. Foi muito bacana ali, eu gostei muito. Eu sempre digo, Leonel, o seguinte, que você tem que estar onde você é celebrado, não onde você é tolerado. Aleluia! Entendeu? A palavra já começou. Quando eu cheguei lá no ambiente, você me recepcionou muito bem, me tratou super bem. Igual agora aqui, cheguei aqui, já tomei um café, que foi torrado na hora, rapaz. A irmã Vivian, a pastora Vivian me mostrou umas fotos aqui bacana de 1900 e alguma coisa. E bolinha. Quando a gente era jovem, né? A gente era mais jovem, né? E eu tô muito feliz de estar aqui com você. E que a gente puder fazer e falar, estamos aí. É muito assunto. Vou começar pelo gibi. Vocês sabiam que ele tem um gibi gospel? E um gibi maneiríssimo. É o Bravinho. O Bravinho. Vamos falar dele. O Bravinho é o seguinte, eu me lembro... Como é que surgiu a ideia? Então, cara, por bondade e misericórdia, eu tenho uma mente bastante criativa. E de alguma forma, Deus me permitiu circular em várias áreas da igreja. Porque você sabe que a igreja, ela é o corpo de Cristo, mas ela tem suas divisões. Tem um grupo de irmãs, tem um grupo de homens. Não existe um corpo só de mãos. Você sabe disso, né? E eu sempre fui muito... Até hoje, eu chego nas igrejas, tem várias fotos minhas de eu estar ministrando, e as crianças estão assim, paradas, vendo assim, com aquele olhar. Acaba o culto, me cercam assim, pra tirar foto. Então eu sempre me dei muito bem com criança. Sim. E mente criativa, juntamente com isso, eu pensei, cara, eu vou criar um gibi. O que eu fiz? Eu peguei as minhas histórias, da minha infância, da minha adolescência, coisas atuais. Eu repaginei do ponto de vista, colocar bem atual, e eu criei o Bravinho, que sou eu. Então, é o Bravinho, que é um personagem que não vem de uma ideia religiosa, mas que tem um pensamento cristão. Então, toda a revista do Bravinho, ela gira em torno de utilidade pública. Exemplo, eu lancei a revista do Bravinho em 2015. E já naquela edição, eu falo sobre bullying. Nossa. Então eu tenho um episódio que o Bravinho chega e um coleguinha dele tá sofrendo bullying. Então, ao invés de usar uma linguagem muito técnica, muito rebuscada de lei, de artigo, eu usei a linguagem da molecada. E qual é a linguagem da molecada? O Bravinho chega e fala pro outro assim, pô, fulano, tu tem mó narigão, pô, a gente não te zoa. Aí esse cantor, ele é grande pra caraca, a gente não fala nada. Ou seja, numa linguagem, aí ele fala, mas todos nós somos filhos de Deus. Aí a Bíblia diz, então é uma linguagem muito comum, que a criançada se amarra. E eu já tô preparando a segunda edição. Legal. Que agora o Bravinho ele faz jiu-jitsu, né? Na primeira edição, a minha mãe ainda estava viva. Minha mãe faleceu em 2017. E eu criei um personagem para honrar minha mãe, que é a Dona Su. Né? O nome da minha mãe é Sueli, eu criei a Dona Su, que era um personagem. Então tem a Dona Su dando um beliscando o Bravinho, porque ele não fica quieto na hora do culto. Tem o Bravinho, tem a história da borracha, né? Que quando eu era moleque, eu tive uma criação muito rígida. Então, não sei se você vai lembrar, você é mais velho que eu, mas não sei se na sua época já existia. 2 aninhos só. Tu lembra daquelas borrachas cheirosas? Lembro. Lembra? Da Hello Kitty. Não sei se era Hello Kitty. Tinha Hello Kitty. Tinha formato de sorvete. E tinha um cheiro de chocolate, cheiro de morango. Eu era muito pobre, irmão. Então eu não tinha nada disso. E eu chegava na escola, tinha umas meninas que abriam estojo, aquele estojo que passava a mão assim, e tirava um monte de borracha. Isso aconteceu comigo. Uma amiga chamada Odlana, que eu nunca mais achei, queria achar Odlana.
ela me deu uma borracha daquela. Ela me deu. Irmão, quando eu cheguei em casa com a borracha, a minha mãe falou assim, de que é essa borracha aí? Eu falei, é minha. Ela é sua? Tu comprou com que dinheiro? Aquelas frases prontas de mãe, né? É sua, comprou com que dinheiro? Eu falei, cadê o contra-cheque? Tá trabalhando? Cadê o contra-cheque? Minha amiga da escola me deu. Aí minha mãe falou assim, devolve. Aí eu ficava assim, eu não chamava minha mãe de mãe, né? Isso é uma outra história. Eu passei a chamar minha mãe de mãe só depois dos 20 e poucos anos. Meu Deus. Porque nós tínhamos uma relação um pouco difícil, né? A transformação da minha relação com a minha mãe acontece literalmente quando Jesus entra na nossa vida. Eu aceito Jesus, minha mãe aceita Jesus e a gente consegue literalmente se perdoar sobre vários fatores. Sim. Mas nessa época eu chamava minha mãe de Sueli ainda. Eu tinha 9 anos de idade. Aí eu Sueli, mas ela devolve. Sueli devolve. Aí pra piorar a história eu falo, tá bom, amanhã eu devolvo. Amanhã não, devolver agora. Aí eu, agora? É agora. Mas a escola tá fechada, ela dá seu jeito. Eu morava num bairro chamado Covanca, em São Gonçalo. E eu estudava numa escola em Neves. São bairros próximos, mas dá aí uns 20km caminhando. Minha mãe me fez sair de casa, ir na escola. Eu chego na escola estadual fechada. Eu bato no portão, sai uma inspetora, eu conto a história. Ela faz um bilhetinho. O aluno da turma tal trouxe a borracha, tal, que ia ser entregue só no outro dia. No outro dia. Que eu ia estar na escola, mas minha mãe fez eu andar, aí eu devolvi a borracha, voltei pra casa, quando cheguei em casa tomei uma surra. Minha mãe falou assim, nunca tenha aquilo que não é teu. O que é teu. E no outro dia eu tive que explicar pra minha amiga que minha mãe não queria. E eu peguei essa mesma história e coloquei no Bravinho, só que eu botei de um jeito mais tranquilo, Sim. Não tão pesado como foi comigo, porque eu tomei uma coça mesmo. Mas você aprende muita coisa, né? Nossa geração apanhou e não morreu, tá viva até hoje, tem outro pensamento sobre vários fatores. Na nossa época a tatuagem era Havaianas, 34, 36. Ou então vara de aroeira, vara de goiaba. Goiaba. Fazia uns desenhos tribais. Mamãe segurava o chinelo, passa. Mas vai bater, não, passa agora. Então, a revista do Bravinho, ela tá composta de várias histórias, assim, de coisas que eu vivi na minha infância, de coisas atuais, que de alguma forma eu agradeço por ter vivido. Hoje eu agradeço, né? Na época você só chorava. Então a revista, ela existe exatamente a partir desse conceito de ter uma linguagem acessível. Eu tenho uma experiência bacana na revista do Bravinho, que é você chegar num lugar que tá cheio de criança mexendo com o celular. E você não dá a revista pra criança. Você coloca a revista próxima, assim, tipo, numa mesa, numa cadeira. Eu já fiz esse teste. É tipo um experimento. E as crianças largarem os celulares. E pegarem a revista e ficarem, assim, tipo, horas e horas olhando as histórias. Até porque são histórias muito bacanas, engraçadas. Despertou interesse naquela criança, né? Assim, o celular pra pegar o eu passei a gostar de leitura com gibi. Eu sou da época de Turma da Mônica, né? Então lia Chico Bento, Cascão, aquelas coisas que fazia a gente... Sempre fui fã. Entendeu? Meu irmão me ensinou a ser fã da Então, Turma assim, da essa Mônica. coisa do gibi é um negócio que eu acho que tem muito sentido. O meu sonho, de verdade, e se tiver alguém aí assistindo que quiser abraçar essa ideia, meu sonho é transformar o Bravinho em um boneco mesmo, funcional, com jogo de videogame. Eu já tenho um projeto Olha. pra transformar o Bravinho num jogo de videogame, quase a mesma ideia do Mario, só que eu tenho um projeto idealizado pro Bravinho. Eu quero transformar o Bravinho em camisa, em bonequinho, em boneco de pelúcia, porque eu entendo que vai fazer muita coisa boa pras crianças. E pra quem nunca viu, eu não trouxe aqui, você até me pediu, né? Eu não trouxe aqui, mas se você quiser, eu posso mostrar. Essa câmera aqui é a minha? Sim. Acho que você tá nessa. Eu tô nessa câmera aqui, eu vou mostrar aqui só a capa. Só a capa pra galera ver. Ó, Bravinho. O legal é o moço aqui que tem que usar óculos e não usa, né, irmão? Ó, isso aqui é o Bravinho, ó, as aventuras do Bravinho. Ó. E essa camisa aqui, olha, essa camisa aqui também é minha. Que é um outro projeto que eu tenho. Eu vou deixar um legado em inglês. Que essa camisa aqui na época eu vendia nas igrejas para universitários. Em 2012, presta atenção. Hoje,
A terminologia, a palavra legado, é uma palavra que virou até clichê. Todo mundo fala de legado, e tem gente que fala de legado e nem sabe o que é legado. Em 2012... Ele pensa que é legado. Em 2012, eu criei uma camisa, em 2012, que era I Will Leave the Legacy. Eu vou deixar um legado. Ninguém tinha essa camisa. Ó, se eu te mostrar aqui, ó, é essa camisa aqui. Nossa, que é a camisa que o Bravinho... Que na verdade aqui, se você observar, ó, tem várias estampas diferentes. Essa camisa aqui, ó. Vira pra essa câmera aqui, ó. Essa aqui? Isso. Mostra aí pra ela. Só passando. Fica tranquilo que não tem nudes aí não. Pode ir passando aí que não... Não tem o que você quiser. Não tem o que, Não tem nudes não. Pode... porque aí vai me dar o celular assim, na hora que passar o dedo tem um nudes. Não tem não. Pega aqui. Depois se depois você quiser, pra galera, eu coloco na internet. Que na verdade já tá lá. Beleza. Essa história aqui é engraçado. Hein? Essa história aqui é engraçada. Se você observar, ó, tem várias fotos, tá vendo aqui? Sim. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o seguinte, eu lancei as camisas e eu tinha uma menina na igreja que eu congregava, a Jade, que ela era artista da Globo. Aí eu falei assim, poxa Jade, você não conhece umas meninas aí que faz malhação, que tá começando, que pode me ajudar, né? Eu vesti minha camisa, né, pra poder fazer propaganda. Aí a mais barata cobrou 20 mil na época. Aí eu fui num estúdio de gravação de foto. Falei pro irmão, quanto que é 1 hora de foto aí? 1 hora de foto. Aí o cara falou tanto. Eu falei, isso eu pago. Levei todas as camisas, assim, num cabide assim, todas as camisas. Aí eu falei, cada camisa você tira 10 fotos. E quem é o modelo? Eu. E aí o cara começou, eu fazia assim, tá. Fiz um monte de pose. E eu mesmo fui meu modelo. A gente falou isso aqui em off. É o meu sonho. É o teu sonho. O podcast é seu. Você idealizou. Você esperar que alguém sonhe, invista. Quando você consegue isso, glória a Deus, meu irmão. Mas quando você não tem, mete a cara, vai lá e faz. E tudo na minha vida sempre foi assim. Raramente eu tive alguém que falou assim... Eu tenho uma história engraçada que o único cara que ia bancar um programa de televisão pra mim, ele me prometeu num dia, 1 semana depois morreu. Meu Deus! O cara ele me viu pregar na vigília da Donep. O cara me viu pregar, como é que é o nome dele, Jesus? Ai, meu Deus. O dono da Frigocenter. Tem uma empresa lá de Niterói. Lá de Niterói. É. Proprietário da Frigocenter. Hoje eu acho que quem administra é a filha dele. Eu preguei na vigília da Donep. E quando eu tô terminando de pregar, ele levanta assim e fala, não para de pregar não para não. Ele criou aquele tumulto assim, eu tenho tantos anos de igreja, eu nunca vi ninguém pregar igual esse cara. O jeito, o estilo e tal. Aí ficou aquele clima engraçado, ao mesmo tempo constrangedor, né? Aí quando acabou mesmo a vigília, ele falou assim, vamos no meu escritório. Ele me levou no escritório ali no Rio do Ouro, em Niterói. Fritou um monte de 6 ovos pra mim, assim, tomamos um café. Ele falou, qual é o teu sonho? Eu falei assim, o meu sonho é ter um programa de televisão. Ele, eu vou bancar teu programa de televisão, eu vou bancar. Traz aqui o projeto pra mim e tal. Passou 1 semana, o velho morreu. Eu nem consegui ir no enterro dele, que eu fiquei tão assim, eu falei, meu Deus do céu, o único que... Foi tão rápido, né? Anderson, tem pergunta pastor aí? Anderson, olha só, tem uma já moça tem gente aqui, Raquel Marques da Suderja, superintendência. Raquel, ela mesmo. Boa demais. Do Rio de Janeiro, né? Ela Suderja, tá lá trabalhando e olhando lá, e eu falei assim, Raquel é uma pessoa tão... Fala assim, ótima, maravilhosa. E ela gosta muito da sua pregação. Quando ela viu que você ia vir aqui, ela ficou, ai, Leonel, amanhã eu vou ouvir, eu vou fazer pergunta pra ele. É pra essa câmera aqui ou pra cá? Aqui, eu vou pra fazer... Raquel, exclusivamente pra Raquel. Raquel Marques, representando a Suderge, né, hoje aí, ó. Bernaflu, lá de Brasília. É, o Márcio Bernardo tá lá assistindo, teu fã também. Um abraço, Bernardo. Ó, aqui também tem o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, seja bem-vindo ao Review Podcast. Dê um curtir, né? Dê um like, se inscreva no nosso canal também para dar uma força. Compartilha. Começa a compartilhar aí, mandando pro pessoal aí, pro pessoal cair dentro. Aí tem que bater manda hoje. Pros amigos, manda pros inimigos também. A meta hoje é só 20 pessoas online. Manda pra aquelas pessoas que você não gosta também. Assim, manda pra edificar, né? Aquele grupo, manda pro grupo. Manda pro grupo. A Débora Silveira também tá aqui dando uma boa tarde pra todos da mesa. Leonel Neto,
filho do Leonel, dando boa tarde também. Aqui também tem, ó, parabéns, Júnior. Você, chama Júnior. Leonel, você apresenta muito bem podcast. É o Bernardo. É o Márcio Bernardo, né? Bacana, Rapaz, muito legal. Esse menino aí tem uma história. Tá lá em Brasília ele. Legal. Ele... Assim que saiu o Rebanhão, né? Meu irmão era louco pelo Rebanhão. E o Rebanhão era criticado demais nas igrejas, porque o Janires de blusa aberta fez a capa do CD depois do LP. Aí depois teve que fazer botar uma fita para poder tapar a camisa dele, que não podia camisa aberta naquela época. A história do Rebanhão é mó barato. E ele tocava violão, ele era muito amigo do meu irmão. Então juntava os dois, cara, eles ficavam tocando horas e horas, e eles iam nos shows, ele ia na Rádio Boas Novas. O Márcio é um amigo, assim, faz entrevista com ele online, rapaz. Pra vida toda, Ele entra numa chamada de vídeo aqui, tu conversa com ele aqui, ó. Hoje em dia, com tecnologia. Eu vou fazer, qualquer hora dessa. Ele tá pra vir aqui no Rio de Janeiro, porque ele fez algumas músicas com meu irmão, teve uma banda com ele, 180 graus, que banda boa. Pena que não teve ninguém que apostasse nessa ideia, como a gente acabou de falar aqui. E também eles tentaram meter a cara, mas você sabe que é uma panela, né? Uma panela danada. O sistema, e quando a gente fala a palavra sistema, ele engloba qualquer área, né? Existe sistema no universo político, existe sistema no universo igreja, existe sistema no universo de gravadora. Você, para romper essa barreira, não é uma coisa simples, né? Eu sempre digo o seguinte: todas as vezes que eu me propus, eu tenho 5 livros publicados e devo ter uns 10 engavetados. Todos os livros que eu lancei eu tive que fazer independente. Eu tenho uma carta que isso um dia vai virar um quadro de uma editora aqui do Brasil que faliu, mas na época ela existia. Quando eu mandei o meu livro para eles, já pronto, que era só correr. E o que eu pedi, eu não pedi dinheiro. Eu pedi o direito de divulgar o meu livro. Me daria nome, eu tenho outros livros. E eu me abri mão de receber pelo livro e dar pra gravadora. E na época escreveram pra mim que a minha linha teológica não batia com a gravadora. E aí rejeitaram. 3 frasezinhas. Passou 1 ano, 2 anos e pouco, a editora faliu. Aí eu falei, realmente, eles eram tão bons que não deram conta, quebraram. Então assim, aí eu fui lançar independente. E sabe de uma coisa? Eu lançava independente, desculpa eu falar essa expressão aqui que muita gente se ofende, eu ganhava era dinheiro. Porque eu sabia as fontes de fazer mais barato. Eu sempre fui um cara que eu nunca fui preso ao financeiro, então por não ser preso ao financeiro, isso é um princípio, tá? Quando você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Na vida você pode viver negociando ou semeando. Sim. Quando você negocia, você pode se dar muito bem, mas você pode se dar muito mal. Tem um risco, né? Muito grande. Mas quando você semeia, em algum momento você vai colher. Glória a Deus. Então, Isso é palavra de Deus. Na vida você escolhe. Você vai viver como? Negociando ou você vai viver semeando? Hoje eu tenho um podcast e eu faço num lugar que quando eu conheci o dono do podcast, eu comecei meu podcast no estúdio e tal, e aí fiz só 2 episódios no estúdio e parei. Aí entrou na minha timeline uma propaganda de um estúdio. E aí eu mandei a mensagem. Aí marcamos e tal. Quando eu cheguei na sala da pessoa, ele falou assim, você não lembra de mim não, né? Aí eu, não. Mas eu lhe conheço. Há 25 anos atrás, eu tinha uma plataforma de pregação. E você era o único pregador que mandava as mensagens pra mim de graça. Uau, semeou, né? Semeou. Semeou. Aí eu, sério? O que você quer fazer? Meu sonho é ter um podcast. Você vai ter teu podcast. Glória a Deus. Então, tem gente que vive negociando, se dá bem. Rapaz, aí comprei um carro baratinho, comprei uma televisão, pô, do meu irmão. Eu tenho um problema com esse negócio de gente que se dá bem em cima do sofrimento alheio. O cara tá no sufoco, pé na cova, o cara vai lá e acaba de botar o pé. E tá na Bíblia, né? Em Abacuque tá escrito, aquele que adquire bem ilicitamente, bem como Neemias 5:5, quando o povo tava no cativeiro, o Neemias grita, nós somos carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, somos irmãos, mas os nossos irmãos estão prevalecendo, fazendo das nossas filhas suas escravas. Porque dentro do conceito do cativeiro tinha alguém que vivia um pouquinho melhor. Então esse que vivia um pouquinho melhor,
Ao invés de ajudar os irmãos, não, fazia dos seus irmãos empregados. Meu Deus. Tem gente que vive assim até hoje. Explorando. Tem gente que se dá bem na tragédia. Meu Deus. Tem gente que se utiliza da tragédia pra explorar. E eu tenho muita dificuldade de, tô com um quintal aqui pra capinar, tem um irmão que tá desempregado, aí toma aqui R$50. Não, meu irmão, quanto que custa o teu trabalho pra fazer isso aqui? Custa tanto, tá aqui. Nossa. Muito diferente. Entende isso? Atitude. É muito diferente. Muito diferente. Então tem gente que passa a vida inteira negociando, vai se dar bem, mas vai chegar uma hora que vai se dar mal, meu irmão. Não tem Agora, como. quem semeia, e o princípio da semeadura é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de admitir, que demora. Não é toda semente que você planta hoje e colhe amanhã. Não tem. Isso é a vida. A vida é uma eterna semeadura de conexões, de amizades, de ser simpático, de ser uma pessoa... Eu sempre fui uma pessoa acessível. Ô Anderson, eu quero lembrar uma coisa. Lembre Tá? Eu quero lembrar, vou lembrar mais que uma então. Gente, quando ele tá falando de semeadura, tá? De plantação, semear e colher, não é só na área financeira, não é só semear coisas boas, porque às vezes você planta coisas ruins também e você vai colher. Fato. Então, a semeadura, ela é livre. Agora, a colheita, ela é obrigatória. Não tem como fugir. Você vai colher o que você está plantando. Então, o que o Anderson está explicando aqui é que ele semeou coisas boas. E, olha, passou 25 anos, essa árvore deu frutos e ele vivendo o Quarta-feira sonho passada eu dele. fui pregar numa igreja e foi muito engraçada a cena, porque eu contei a história, eu tava pregando e eu contei uma história. E aí, quando eu contei a história, uma pastora estava falou assim, eu tava lá. Aí eu... Ou seja, se fosse mentira, né? Aí ela saca o celular, mostra uma foto, só que na foto foi engraçado porque eu tirei uma foto com ela e eu tava com um blazer. E eu tava com o mesmo blazer 10 anos depois. 10 anos depois. Falei só, tu vê que o material é bom e eu sou cafona ainda. Eu não tenho muito peso. Aí ela falou assim, poxa, o senhor foi muito simpático comigo, fez uma foto. Isso é semear. Sim. Agora, se eu sou um cara antipático, né? Agora há pouco o irmão Marcelo falou assim, poxa, você me lembrou o fulano. Eu falei, pô, mas logo o fulano? Tanta gente boa pra lembrar. Logo fulano, rapaz. Eu falei, não foi isso que eu fiz na hora? É. Rapaz, tu me lembra? Eu falei, mas logo fulano, por quê? Porque tem um histórico não muito positivo. É verdade. Não é sobre a coisa boa que fez, mas também tem essa questão do destratar pessoas, do ser um antipático, do ser a pessoa que quer... Opressora. Opressora, ou quer parecer ter mais conhecimento que o outro, que quer saber mais, e aí descarta. E foi aquilo que eu disse logo no início do podcast. Eu só vou e só estou onde eu sou celebrado. E minha mãe me ensinou um negócio chamado Simancol. Sabe o que é Simancol? Sei. Simancol você tem que todo dia de manhã tomar do argota. Tem pouco que eu não escuto essa palavra. Por isso que eu falei que minha mãe que falava. O que é Simancol? Meu irmão, tu Dos tá anos 90, você né? percebe que está num ambiente que as pessoas não estão nem aí porque você fala. Não te honra. Não tô falando de bajulação, não. Não, é honrar mesmo. Não tô falando de bajulação. Tem gente que confunde honra com bajulação. Eu tô falando que você não é bem tratado. Entendeu? Você é só mais um. Cara, eu me levanto e vou embora. Eu não tenho nenhum problema. Leonel, eu não tenho nenhum problema de me levantar e ir embora. Pode ser qualquer lugar, com qualquer pessoa. Isso aí. Eu respeito o seu tempo e eu quero que você respeite o meu tempo. Eu entendo que em alguns lugares você vai, a pessoa tá muito ocupada e aí é diferente. Agora, você tá num ambiente onde tem um popstar e você é um passageiro de viagem que tá ali. Eu já cheguei em lugares dentro da política que o cara pediu pra eu ir no gabinete dele, marcou a hora comigo, eu chegar 10 minutos ou meia hora antes e ficar 2, 3 horas na recepção, o cara Meu passar, Deus. atende um, atende outro. Eu falei, meu irmão, o cara não quer falar comigo, parceiro. Eu levantar e ir embora. Aí depois, pô, tu foi, fui, irmão, não fui, eu não quis te atrapalhar. Isso foi mais uma coisa que minha mãe me ensinou. Nunca atrapalhe quem é ocupado. Se é uma pessoa muito ocupada, eu não tô aqui pra te atrapalhar. Já te viu ali. Você me viu. É. Então, assim, essa coisa da semeadura, que você falou muito bem, não é só sobre questão de dinheiro, é sobre tudo. Tudo. Viver é uma semeadura. A vida é uma Quando semeadura. você dá bom dia, tu semeou. Quando você não dá bom dia, você também semeou. Agora imagina quando a pessoa capta essa mensagem que a gente está passando e ela começa a orar pela vida de uma outra pessoa. Pô. Meu irmão, olha, eu oro por todo mundo. Isso é bom demais. Eu oro muito pelas pessoas. Isso é bom demais. Assim, eu vivo uma vida, sabe, que muita gente não conhece.
Só quem conhece é minha esposa que anda comigo. Hoje, engraçado, hoje foi até um dia engraçado, né? Que ela ficou me olhando. Eu não sou de cantar. Eu não sou cantor, minha voz não é bonita pra cantar. Mas hoje ela me viu cantando na hora que eu saí de casa, na hora que eu fiquei esperando o ônibus, na hora que eu tava dentro do ônibus, todo mundo me olhando. Na hora que eu tava no hospital com ela, no consultório, eu tava cantando, eu tava louvando o tempo todo. Vim na rua louvando. Isso quando eu não tô andando de mãos pros céus, orando e adorando a Deus. E, cara, não adianta. As pessoas ficam igual aquela música do Thales, né? Que não é do Thales, né? Aquela letra não é do Thales, mas a resposta, né? Que a pessoa fala, como é que esse cara tá de pé? Como é que ele consegue viver? O cara, como é que ele... A resposta é essa. E tu sabe que eu vivo de milagre. E tu sabe que a gente vive numa geração, eu digo o seguinte, hoje em dia, ser crente no meio dos crentes tá complicado. Tá. Demais. Porque tem concorrência. Não é nem concorrência. As pessoas não conseguem identificar. O negócio tá tão sociável e tão humano que o espiritual é tido como louco, como esquisito, como estranho, como alguém que quer aparecer. Então quando você é um cara que fala assim, eu oro, eu intercedo, sabe? Parece que é um... Não pode ser. Não pode. Porque nem todo mundo faz isso aqui. A gente aqui tá na... A gente vai na igreja, mas depois a gente faz um negocinho. Ué, mas você não sabe a gente tá na igreja, mas você... não tá nem... Deus, cadê Deus? Deus tá aqui? Caraca, se você não fala, eu não sabia. Você não sabe, Anderson, mas eu sou chamado de egocêntrico. Porque eu falo essas coisas e as pessoas falam assim... Aí, tá se autopromovendo. Pode anotar isso, ó. A Raquel tá aí. Ser crente no meio dos crentes hoje tá difícil. Irmão, faz um teste, claro. Eu não sei qual é a tua igreja. A Sara, né? É, todo Sara. respeito à Sara, eu faço na minha igreja. Chega um dia no culto. Senta lá atrás. O culto tá acontecendo. E do nada você dá um glória a Deus. Todo mundo olha pra trás. Todo mundo se espanta. Devia ser a coisa mais normal. Igreja é lugar da glória a Deus, irmão. Verdade. Você não pode se assustar com glória a Deus ou achar estranho. Pode dizer, ih, tá me incomodando. Não. Ali é um ambiente pra aquilo. Eu dou glória a Deus no Maracanã, irmão. Eu dou um stay. O quê? Já dei um stay, já marchei com... O quê? Já marchei naquele maraca, irmão. Glória a Deus. Se eu dou... E tem um detalhe importante, você sabe disso, porque vocês são pessoas que conhecem esse universo. As pessoas, cada vez mais, não têm vergonha das suas ideologias. Isso é um fato constatado mundialmente. Todo mundo hoje é assumido naquilo que acredita, naquilo que defende. Sim ou não? É verdade. Sim. Então por que nós, crentes, vamos nos omitir sobre aquilo que cremos? Por que nós vamos ter vergonha? Eu conto uma experiência que aconteceu comigo e nada contra, não tô aqui para julgar, tô dizendo que eu vivi isso. Sim. E para mim é uma experiência que para mim tem muito sentido. Eu tava na sala VIP de um aeroporto esperando um voo, várias pessoas ali. Chegou duas meninas, que têm idade para ser minhas filhas. Começaram a se acariciar, começaram a se beijar. Eu fiquei extremamente constrangido com aquela cena. Mas eu vou fazer o quê? Elas estão no direito delas, que elas conquistaram aquele direito delas. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo assim, mas você também tem seu direito. Não é direito de mandar elas pararem, é direito de manifestar a tua fé. Eu comecei dentro do aeroporto. Aleluia! Oh, rabachuricandorebe assai, calabanduri ergnai. Quando eu mandei uma língua estranha, meu irmão, o beijo acabou na hora. Teve uma velhinha que se benzeu. Corre. Teve uma velhinha que se benzeu. Teve um segurança que se aproximou. Que o pessoal pensou, ou é terrorista que vai explodir uma bomba. Porque tá falando uma língua estranha aqui, eu não sei se é. É um árabe. É um árabe. É. Mas ali eu tava. Se essas pessoas não têm vergonha de revelar quem elas são, por que eu vou ter vergonha? Eu não vou levantar bandeira contra o que elas fazem, mas também eu tenho o direito de manifestar quem eu sou. Forte. Demais. Jesus Cristo falou, se vocês tiverem vergonha de mim diante dos homens, eu vou ter vergonha de vocês diante do Pai. Eu tenho uma pregação que eu prego sobre a geração sem vergonha. A palavra, na verdade, é assim, ó, se morremos com ele também reinaremos. Se negarmos o seu santo nome, certamente ele nos negará. Mas se formos fiel, simplesmente, fiel sempre ele será. Leonel, vocês Deus é fiel. circulam dentro da Sudeste. Não tem nada mais louco do que torcedor. Os caras vão pra frente lá do ninho do urubu,
de São Januário pra protestar porque o time perdeu. Isso. 10 horas da manhã do meio de semana, os caras tão Fica lá. até 1h da tarde Fica lá assim, mesmo, gritando. eu queria o no sol segredo, quente. como é que depois paga a luz, como é que paga o É uma gás. fidelidade, né? Não, mas eu nunca tem que ter algum segredo, irmão. O Anderson, lá na Soderge, Uma a Raquel é fidelidade. testemunha. Ela é minha parceira de oração, né? Lá na Soderge. Então a Raquel é testemunha. Eu entro na Soderge, toda vez que eu entro na Soderge, que eu chego naquela escada ali, depois que eu cumprimento ela, você sabe onde é a Soderge, né? Eu vou de mesa em mesa. Aí a Raquel fica olhando. Aí quando eu volto, ela fala, tava orando, né? Eu falei, Eu vou de mão em mão ali, porque ali é um ambiente que às vezes é pesado. E todo trabalho tem isso, né? Todo trabalho tem o cara que é invejoso, o cara que tem medo de perder o lugar dele, então ele ataca antes. mas eu acho que- Aí eu entro cumprimentando e orando. Mas eu acho que na atual conjuntura mundial, né, não é uma questão de trabalho, é uma questão de um peso espiritual que está no mundo. É. A gente vive um tempo de guerra espiritual, o mundo espiritual ele existe e tolos, ou desculpa, bobos são aqueles que acham que não. Outro dia eu falei, conversando com uma pessoa que se autoproclamava ateu, pessoal, eu peguei e falei, cara, meus parabéns. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, porque cara, eu te admiro. Aí ele, você não é? Eu falei, irmão, eu não consigo sair de casa sem pedir a misericórdia de Deus, a proteção de Deus. Eu moro no Rio de Janeiro, irmão. Senhor, me guarda. Eu recebo meu salário de Deus prospera esse negócio aqui. Você se diz ateu, então você não ora pra sair de casa, você acredita que você vai estar guardado de tudo, protegido de tudo. Aí ele ficou meio assim, meio assustado. Eu falei, você tem mais fé do que eu. Você que se diz ateu, tu tem mais fé do que eu, porque eu não consigo dar um passo. Eu entro no meu carro pra vir pra cá, Deus me guarda esse carro, Sim. protege a mecânica, o pneu desse Estamos carro, orando. abençoa esse combustível pra ele durar e tal. Entendeu? Aí, pá, vou saindo do condomínio, Deus, guarda, Senhor, guarda do homem mau. E, meu irmão, é o tempo todo. Você vai comer num restaurante, pode ser o restaurante mais chique que foi, irmão. Pode ser o restaurante mais chique, Senhor, não sei quem fez essa comida, como fez, a quem apresentou, repreende. Você que se diz ateu, cara, eu te admiro pra caramba. Porque tu consegue comer em qualquer lugar, desprovido, se alguém fez alguma coisa. Você anda normal dentro das comunidades do Rio de Janeiro e não tem medo de nada. Você é uma pessoa que eu respeito demais. Eu uma vez perguntei pro ateu, você é ateu por quê? Ele, porque eu só acredito no que eu vejo. Eu falei assim, glória a Deus, você tá respirando o quê? Você tá vendo que você tá respirando? Como é que o cara é ateu, só acredita no que ele vê, né? Por isso que ele não acredita em Deus, mas ele acredita que ele está respirando. Então ele acredita no oxigênio que ele não vê? Não é verdade. Então explica isso aí, eu não consigo É entender verdade. essa lógica. Verdade. Agora eu já vi muito ateu na hora de um acidente, de um problema, gritar, ai meu Deus! O filho cai, meu Deus! O filho bate Mas com isso a aí moto. é o famoso ateu pra glória de Deus, né? Ele é um ateu pra glória de Deus. Não é um ateu mesmo, ateu. O cara quando se... Eu admiro muito e respeito as pessoas que são convictas nas suas decisões. Eu tava dizendo agora há pouco aqui sobre o torcedor. Não tem nada mais louco do que essa galera que vai lá, que luta, que briga, que viaja. Toda semana o time tá num estado, o cara tá lá. O time tá num outro país, o cara tá lá. O cara grita, o cara participa. Então, a pessoa não tem vergonha. Ela se doa. Quando chega na questão da fé, a gente hoje vive um tempo que as pessoas ficam meio que tipo, ó, eu creio em Deus, eu vou a uma igreja, mas é só até aqui. Irmão, eu sou crente, pentecostal, em qualquer lugar. Dou meu glória, meu aleluia. Eu tô na academia, levantando peso, quando eu boto o supino aqui, eu aleluia. Não tem esse negócio de tipo, aqui eu não sou. Eu boto o meu kimono, tô lá treinando. Todo mundo na academia que treina comigo sabe que eu sou um pastor. Sabe que tem que se... Outro dia o professor que tá acima de mim falou assim, alguém tá precisando de uma oração aqui? Que aí é com o pastor. Armlock, triângulo é comigo. Agora a oração é com o pastor aqui. Eu me coloco à disposição. Toda vez que eu me mudo de casa, eu chego no lugar que eu moro, eu já chego por vizinho, ó, agora mora um pastor aqui, se precisar de alguma coisa, Já se apresenta. pode chamar. Eu não tenho problema de não admitir quem eu sou. Eu tenho problema com os crentes. Os crentes, sim. Eles são maus É jogadores. uma raça Julgador demais. que, na verdade, tá na Bíblia, né, irmão? É, O problema de Abel foi com quem? o próprio irmão. Hã? O próprio O problema de Davi foi com quem? Quando ele chega pra enfrentar Golias. Foi com? irmão. O problema do pródigo foi com quem?
Ui, irmão. Então o problema nosso é com os irmãos. É verdade. Pá. É verdade. O ímpio, irmão, o ímpio. Aprende aí, O ímpio, galerinha. que a gente chama de ímpio, Aprende aí. nos admira. É. As pessoas que a gente chama de ímpio, né? Cara, que bacana. Pô, legal a tua fé. Agora, a galera que caminha com a gente quer duvidar, quer questionar, quer ficar trazendo à memória, sabe? Coisas. Eu sempre digo o seguinte, Satanás não é mergulhador, né? Mas ele é muito organizado, tá? Não, mas ele não é mergulhador, Não porque é, a Bíblia não. diz que Deus lançou nosso pecado no mar de esquecimento. É. Então, pra ir lá buscar, tem que ser mergulhador profundo, e aí isso ele não é. Isso ele não é. Então, as pessoas... A gente vai ter problema nessa convivência cristã com os dito crente. Com as pessoas que, teoricamente, deveria... Eu sou da época de uma música chamada Soldado Ferido. Há muitos feridos. Lembra dessa música? Choram de angústia e de dor. Aí o coro é... Derrama o bálsamo e a ferida sarará. Não pode deixar um soldado ferido morrer. Ninguém fica pra trás. Ninguém fica pra trás. Deveria ser a lógica. Mas você sabe que hoje em dia não é assim. Não é não. Você sabe que hoje em dia um soldado ferido é um bom like. É um vídeo maneiro. Você recebe o link, tá sabendo? Do soldado que tá ferido? Te mandar aqui agora a matéria. Entendeu? O cara caiu, ó. Tu soube? Tá vendo? Tá vendo? Aí é o soldado O ferido. dedão. Ninguém apontado. conta a história do... Eu sempre digo isso. Quem tava na plateia, que quando a Bíblia mostra que o Salomão, que o Sansão, ó, misturando tudo com S, que o Sansão vai nas colunas e derruba as colunas sobre os filisteus, ali também tinha judeus. Tinha. Tinha. E aquela galera que tava ali zombando, chamando Sansão de bobo, ninguém diz assim, poxa, mas um dia esse cara aqui, ele salvou a gente. Ele tem uma história positiva. Então quando você se une a filisteu apenas para comemorar a derrota de um soldado, você é um filisteu também. É, se igualou. Sabe aquele princípio da pessoa que consegue assistir? Meu irmão, uma pessoa que consegue sentar numa cadeira e assistir uma execução, né? Nos Estados Unidos tem muito isso, né? É, o pessoal vai pra plateia. A pessoa morre de... Tem gente que até paga. Então, cara, qual é a diferença dessa pessoa pro cara que tá ali condenado? Desse sangue frio de sentar e assistir uma execução. Mas o cara era um estuprador. O cara era um assassino. Eu quero água. Por que você entrou falando baixinho? Então fala alto, irmão. É normal. O podcast é assim mesmo. Até o barulho. Aí chama mais atenção ainda. É igual aqueles irmãos que você tá pregando, o irmão, em vez de passar, aí ele se curva assim, ó. Já viu aquele? Você tá na igreja? Você tá na igreja pregando, né? Aí tem aquele irmão que passa assim na frente. Aí passa baixadinho. Aí chama mais atenção ainda. Que assim, É. por que ele tá com coluna? Ele vem engatinhando. O irmão que passa só passa, né? A pessoa vai dizer, por que lá e tal? Por que você tá falando baixinho assim? Obrigado, Marcelão. Eu vou te falar uma coisa, cara. Não dá pra você ter vergonha, né? Do que você é. Não dá pra você baixar a bandeira. Eu sou filho de crente, Você sou foi crente a vida toda. Andei um tempinho fora. Não, mas o que você fez fora? Merda, né? Não, que merda, não fala merda. Eu fiz. Perda no basculhante do vizinho. Eu fiz tudo que você Eu fiz imaginar. bagunça. Qual foi a bagunça? Eu furei o pneu do vizinho. Tá. Eu fiz. Eu aceitei Jesus com 19 para 20 anos. Eu fiz parte do início do funk no Rio de Janeiro. Eu era da equipe Dudas. Equipe Dudas. Então eu fazia encontro de galera, na época da Furacão 2000, People. Lá no Tamoios. Peoples, Águia. Agora não você vai querer que eu lembre um negócio desse, aí tu já viu. Eu tenho que lembrar da Bíblia agora. Não posso. Mas a gente fazia. Tá lá no mar. A gente encontrava aquele encontro da Peoples, Águia de Ouro. Né? Nem existia ainda Castelo das Pedras. Acho que ainda tem, né? Até hoje. Enfim. Meu irmão, cachaça e briga fazia parte da minha vida. Nunca tive vergonha. Era de uma outra religião que eu batia no peito, sou de fulano. Não tinha vergonha, irmão. Não tinha tempo ruim pra mim. Paguei muito mico bêbado na rua, já caí, já...
Minha perna toda marcada de tombo que eu tomava de bêbado. Aí agora sou crente, vou viver no anonimato. Escondidinho dentro Vou de viver casa. escondido. De vez em quando eu toco um louvor lá em casa. Meu irmão, sou crente, irmão. Eu tenho horário lá em casa Irmão, certo. presta atenção. Errando, acertando. Correndo ou andando. Eu sou crente. Entendeu, cara? Não é sobre ser pastor. É sobre ter o nome no livro da vida. Conservar ele. Antes de você ser pastor, antes de você ter algum cargo na igreja, você um dia entregou tua vida para Cristo. Certo. E você não entregar tua vida para Cristo sabendo que você vai ser pastor. Tu nem sabia. Isso foi um processo que aconteceu na tua caminhada. Outro dia eu falei isso pra uma pessoa que eu encontrei depois de alguns anos. Vi que ela tava batida, passou por uma separação. Um grande pregador da Baixada Fluminense. Quando eu encontrei com ele, vi ele meio abatido. E eu virei pra ele e falei assim, deixa eu falar com você, filho. Antes de você ser pregador, tu é salvo. Então batalha por tua salvação. Isso. Se você vai voltar a ser pregador, se você vai voltar para púlpito, isso é um outro assunto que é Deus que faz. O homem não tem poder nenhum na terra de fechar a porta, Deus cria possibilidades. Eu carrego um princípio simples da vida. O planeta Terra tem mais de 500 milhões de quilômetros quadrados. Tem espaço territorial pra caramba. Tem mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Ou seja, você tem conexão pra caramba. Então o mundo não tá fechado. Às vezes a gente acha, né? Porque durante muito tempo você foi em tal lugar. Se o ciclo fechou, paizão, tu vai para outro lugar. Exato. E a vida vai seguir. Exato. Eu costumo falar, Anderson, você falou aí e eu vou colocar aqui, você entrou aqui numa parte muito boa, que é justamente o Salmo 37, versículo 4, que fala: alegra-te do Senhor e ele concederá o desejo do seu coração. Aí o cara fala assim, mas crente não... Pô, o cara é crente, não... Tá vendo aí? O cara tá... Enricou, ficou crente, o cara virou pastor, agora ele tem um carro melhor, tá morando numa casa, usando ar-condicionado lá na casa dele. Você sabe, Anderson, que isso aí o cara não entende que você sonhou e Deus colocou um sonho no seu coração. Mas tem outro lá também, né? Que se você não tem um carro, não tem um ar-condicionado, não enricou, cara, só tu não é crente? Tá na miséria? É verdade, tem outro lado. Verdade, tem esse lado também. Aí você vai lá, se alegra no Senhor, você ora, você jejua, você oferta, né? Como a gente acabou de falar, semeia na vida da pessoa, orando pela pessoa, e aí você prospera. Aí Deus vai lá, te pega naquela situação, te levanta, te erga, honra o teu sonho, a sua semeadura. Aí o cara vai e começa a te criticar e esquece a luta que você passou. Ninguém quer falar da luta, né? Da derrota, né? Ninguém só quer falar da vitória, não é isso, Anderson? Na verdade a gente vive um tempo hoje. Eu até postei esse vídeo nos meus stories lá. No texto não é meu, mas coaduna com aquilo que eu acredito. A gente vive um tempo hoje de muitas máscaras, de muita maquiagem, né? De muito filtro. As pessoas estão sempre maquiando alguma coisa. Quando você é muito transparente, você choca. Eu já vivi muitas situações de estar em lugares, de eu me comportar. As pessoas, com o microfone ligado da frente das câmeras, elas pedem pra você ser você. Aí você é você. Né? Aí quando você é você, as pessoas... Pô, mas dá pra ser menos? Não, eu sou isso aqui. E quem conviver comigo, não vai conviver comigo porque eu sou acerto. Quem convive comigo vai conviver porque vem em mim a graça, a misericórdia, o favor, um cara bacana, gente boa, mas vai encontrar defeitos. Então, como você vive num universo hoje de máscaras, as pessoas só querem contar as ditas vitórias. E esquecem que todo mundo é todo mundo mesmo. Tem uma história. Por isso que meu podcast se chama Contar Aqui. Eu boto gente lá pra contar história. Eu gosto de ouvir história. Independente de qual história que for, meu irmão. Eu corri atrás do trem. Me conta tua história. Eu acho que todo mundo tem uma história maneira pra contar. Sim, com certeza. A gente vive um tempo hoje, e desculpa eu falar isso aqui na frente das câmeras, eu acho que o seu público, na grande maioria, é um público evangélico. Esse universo evangélico, em alguns momentos, criam uma ficção de só vitória e só conquista, e quando a derrota vem, a galera não tá preparada, meu irmão. O povo não tá pronto.
Tem muito crente Enzo, né? Hoje em dia. Mas o crente, ele é Enzo porque ele tá sendo forjado ou formado como Enzo. Eu me lembro que uma vez eu tava pregando numa igreja, famosa aqui do Rio de Janeiro. Cara, eu já fui pastor de 5 igrejas. E eu já fui pastor presidente de uma igreja. Assembleia de Deus, aquele negócio de congregação, tu fica um tempo, a igreja cresce, o pastor te tira, né? Sempre. É normal. Mas eu fui presidente de uma igreja. E essa igreja que eu fui presidente, eu sei o que você quer pegar uma igreja com 20 pessoas e entregar a chave pro pastor com a igreja com 400 pessoas. E também sei o que é fechar uma igreja. Fechar. Fazer o último culto e falar assim, ó, não tem dinheiro pra pagar aluguel, e fechar a igreja. E eu vivi isso no meu ministério. E tinha um rapaz, o Bruno, que hoje mora em Londrina, ele era meu tecladista, então onde eu ia pregar eu levava ele. E durante, a igreja fechou, o ministério fechou, eu fui para um outro ministério, o Bruno, ele dava o dízimo dele pra mim. E eu dizia, Bruno, você tem que achar uma igreja pra dar dízimo. Não, o senhor é meu pastor, ele dava o dízimo dele pra mim. Ele era minha ovelha. E eu fui pregar numa grande igreja aqui do Rio de Janeiro, e eu tava pregando, no meio da mensagem eu falei assim, deixa eu falar um pouco sobre fracasso pra vocês. E eu tô pregando, e eu falei assim, eu já fechei uma igreja. O único que sobrou, aí eu mostrei na galeria assim, ó, aquele rapaz lá, tá no teclado, era o Bruno, ele foi, deu um tchauzinho assim. Quando eu acabei de pregar, o cara que me convidou, me levou no gabinete, meu irmão, o cara me deu uma escovada e falou assim, pô, meu irmão, tu vem no púlpito falar de fracasso? Tu sobe no meu púlpito pra falar que tu fechou uma igreja? E assim, né? Cheio das malandragens. No púlpito meus irmãos, nesta noite sacrossanta, no beneplácito da presença do Eterno, eu vos cumprimento com a doce glória. Hein? Excelso sapato do Senhor. É desse jeito. Quando fecha ali, qual é, meu irmão? Eu sou qual é, meu irmão, com câmera ligada, com a câmera desligada. Eu chego na tua igreja, eu vou dar boa noite, gente, belezinha? Paz, vamos lá. Aí eu falei, irmão, esse aqui sou eu. Ele, pô, mas tu não pode ficar contando esses fracassos não, irmão. Então assim, as pessoas criam, aí cria os Enzo. Não estão preparados. Meu irmão, o Cristo não foi coach, não foi bispo, não foi reverendo, foi o Cristo. João 16:31, um dos versículos mais engraçados para mim da Bíblia. E eu digo engraçado porque toda ação de fala gera um comportamento facial. Eu tô aqui falando, você tá me olhando. À medida que eu falo alguma coisa engraçada, você vai sorrir. Se eu falar uma coisa mais séria, sua fisionomia vai mudando. Isso. A não ser que você não esteja prestando atenção. É. Então Jesus está conversando com os discípulos, então toda vez que eu olho para esse versículo, eu imagino o comportamento facial dos discípulos. João 16:31, Jesus fala assim, vos digo estas coisas para que em mim tenhais paz. Pô, sorrisão. Vírgula. No mundo tereis aflições. Pô. Mas tem de bom ânimo. Aí a gente já se alegra. Eu venci o mundo. E... aí os crentes modernos querem dizer, vós também vencereis. Jesus não falou isso não. O versículo encerra ali. Porque a essência do versículo não é o final, é o início. A essência desse texto, desse versículo, não é o final dele, é o início dele. Vos digo estas coisas para que em mim tenhas paz. Então se você tiver nele paz, você vai passar por um mundo de aflição. Mas você vai ter paz. Então não existe o vós também vencereis. Mas você vai ter paz. Então se o Cristo disse que no mundo eu vou ter aflição, aonde no imaginário de alguém que eu vou viver só de vitória? É óbvio, é evidente que todos nós vamos viver um tempo de bonança, de prosperidade, de crescimento, de conquistas, do sonho que você falou aí. Eu sou um sonhador diário, sobre vários aspectos da minha vida, tanto do aspecto profissional, financeiro, ministerial, das minhas realizações pessoais. Semana eu postei um vídeo, eu sou apaixonado por Jeep. Eu vi. Então, aí eu tenho muita vontade de ter um Jeep, mas eu tenho vontade de ter aquele Jeep velho. Aquele Jeep do... Willis. Aquele Jeepzinho, eu gosto. Motor igual de trator. Entendeu? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro que os caras te fecham. Imagina você com um Jeep cheio de ferrugem. Ninguém vai te fechar, parceiro. Ninguém. Você vai... o cara, ih, bateu, né? Pois é. Vai pegar tétano agora. 32. Vai pegar tétano no teu carro aí. Entendeu? É um sonho meu, pô. Eu quero ter um Jeep desse. Isso tem um custo. Entendeu? Eu tenho vontade de botar a mochila nas costas. Eu conheço um pouco de Europa, mas eu fui pra Europa num outro contexto. Eu quero botar a mochila nas costas e viajar a Europa como mochileiro. São sonhos meus. Eu continuo tendo vontade de ter um programa de televisão. Eu tenho vontade de fazer programações cristãs em ginásio.
Então isso tem dinheiro. Mas quando eu vivo o outro lado da vida, que eu já vivi, Custo, né? eu já vivi o outro lado, eu sei o que é entrar no principal ou maior shopping da nossa cidade de Rio de Janeiro, o melhor restaurante comer, mas também sei que é pegar a quentinha da pensão de R$10 e comer, parceiro. Entendeu? Que eu comi de quentinha esse ano. Normal. Doada. Você tá entendendo? Porque eu aprendi a viver em toda qualquer situação, Filipenses 4:11. Sei ter e sei não ter, irmão. Naquele que me O fortalece. grande lance, o Enzo só Eu existe. só leu o 12. O Enzo só existe porque não lhe foi ensinado. Não existe só vitória, como também não existe só derrota. Você conhece a máxima das duas multidões, de Lucas 7? A Bíblia diz que Jesus está chegando em Naim, na cidade de Naim, e diz o texto assim, e com ele ia uma grande multidão. Jesus está chegando na cidade e com ele ia uma grande multidão. No mesmo momento está saindo uma mulher viúva que vai enterrar o seu filho único. E com ela também seguia uma grande multidão. Duas multidões. As duas multidões se encontram. A multidão que seguia Jesus tinha acabado de ver ele multiplicar pão e peixe. Fazer maravilhas. Então era uma multidão acostumada a ver milagres. A multidão que seguia aquela mulher, ela era uma viúva. Então ela já tinha enterrado o marido, estava enterrando o filho. Era uma multidão acostumada a ver morte. Entendi. Só que houve um dia que as duas multidões se encontraram. A multidão que está acostumada a ver só milagre tem um choque de realidade para ver que existe morte. E a multidão que só vê morte gera uma esperança porque está vendo milagre. Porque esse é o segredo da vida. A vida não é só derrota, mas a vida também não é só vitória. Meu Deus. E aí que é onde entra o bom lance do saber viver, parceiro. Não está na Bíblia, não é versículo da Bíblia, não foi nenhum apóstolo que falou, mas está escrito assim. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Então, parceiro, é preciso saber viver. E tem muito crente que não sabe viver. Porque ele acredita de verdade que se ele fizer 7 semanas, a porta vai abrir. Ele faz 7 semanas e a porta não abre. Aí ele vai processar quem? Celso Russomano. E vou te ligar porque eu vou processar o profeta que falou. Tá na moda, né? Agora também. Pastor Anderson, posso pegar um gancho? Até 2. Olha, falar também essa questão da enfermidade, né? Por eu ser pastora, algumas pessoas... você tá com esse negócio aí, tá com esse problema, tá com essa enfermidade, tu não é pastora? Cadê tua fé? Olha, é igual Cristo na cruz. Por que você não se solta daí? Por que você não desce? Eu só pergunto uma coisa, cadê o Lázaro? Eita. Que Lázaro? O Lázaro, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou o Lázaro depois de 4 dias, não foi? Foi. O Lázaro tá vivo até hoje? Não é verdade? Depois ele teve que morrer, parceiro. É verdade. Verdade. Eu já orei. Eu tenho no meu ministério, eu já vi gente largar cadeira de roda e correr. Largar muleta e correr. E a minha mãe morreu de câncer nos ossos. E aí? Minha mãe. Minha mãe morreu toda magrinha, com câncer nos ossos. E depois de eu ter visto gente andar. Então, não muda em nada. Eu estou aprendendo a viver na condição da qual me encontro no meu estado de saúde agora. Então, como diz aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Né? Se Ele cura, já me curou de tantas coisas. Mas se eu tiver que conviver, né? Com a atual situação de saúde que eu me encontro, eu vou conviver, eu vou aprender. E isso não vai me impedir de louvar o Senhor, de continuar ministrando a palavra, ganhando almas, vou seguindo. E pastora, todo o processo difícil que a gente viva, enfermidade, problema financeiro, crise na família, nos dá legitimidade. Paulo vai dizer lá em Coríntios o seguinte: a gente só consola com a mesma consolação que a gente foi consolado. Qualquer um na teoria pode ter todo o argumento para falar para você. Vou usar o meu universo da luta. Certo. Você vai me assistir lutar no campeonato. Aí eu perco a luta. O cara me finalizou. Aí tu não conhece nada de jiu-jitsu, falou que minha faixa era roxa. Aí tu vira de lá de fora e fala assim: pô, pastor, deu mole, hein? Aí eu falo pra você: pô, mano, se inscreve no próximo campeonato aí. Pra ver se é fácil. Da plateia, quero não, filho. Obrigado, tá? O Marcelo veio aqui oferecer pra gente coisa chique, ó. Eita. O estúdio aqui é chique, tá? Você precisa conhecer o estúdio. Qual é o nome do estúdio aqui? NMDS. NMDS.
É isso aí, eu não Nas consigo. nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor. Entendeu o que eu tô falando? Da plateia, irmão. Tudo é mais fácil. É verdade. Você na arquibancada? Pô, por que não? Agora vai lá e faz, irmão. Vai lá, meu irmão. Vai lá e faz. Mete a mão e faz. Quando alguém fala assim, de vez em quando na internet você vê essas frases, né? Tem uma foto minha clássica, não sei se ainda tá na internet ainda, que eu postei uma foto, eu segurando o microfone assim, né? E eu tiro a foto assim e escrevo assim, vem. Porque a pessoa fala assim, pregar é fácil. Aí eu, vem, prega aí. Não é fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia, irmão. Todo mundo. Não tem nada Por isso a Bíblia fala Não que... existe nada fácil, irmão. Por isso que a Bíblia fala que uns nasceram para doutores, outros nasceram para ser presbíteros, outros para serem pastores, outros apóstolos, entendeu? Cada um... Mas qual foi o início da tua sua frase? função. Uns nasceram. Uns nasceram. Só em nascer, meu irmão, tu já encontrou a diversidade. O lance da vida é que você nasceu. Caramba, pô, ó. Tu nasceu, irmão. Tem gente que não nasceu. Não. Eu recebi ontem no grupo do condomínio um bebezinho de 9 meses que faleceu. Imagina uma família que faz enxoval, que cria expectativa. Então você tá aqui. A gente precisa dar valor a essa coisa boa do viver. Não porque conquistou, não porque o milagre aconteceu, não porque... Não é isso que tá lá em Lucas 10? Jesus manda os 70 de 2 em 2. Os caras votam igual pinto no lixo. Senhor, caramba, no teu nome a gente expulsou demônio. Brincamos. A gente fala teu nome, Satanás. Eita, pá. Falamos CPF, falamos RG, pá, tiramos onda e tal. Aí Jesus falou assim, eu vi Satanás cair como um raio, cara. Vocês querem se alegrar? Não se alegra por isso, não. Se alegra porque o vosso nome tá rolado no livro da vida. A gente se alegra hoje porque... o irmão, aleluia, o irmão comprou uma BMW, glória a Deus. Pô, glória a Deus mesmo. O outro irmão não tem. E aí por isso não tem glória a Deus, irmão? Você tem noção do que é ser um ser cheio de Deus? Numa sociedade ruim, numa sociedade maligna, numa sociedade perversa. Você ser um instrumento que quando as pessoas querem estar perto de você, caraca, que cara bacana. Você tem noção do que o que você transmite? Isso transcende qualquer conta bancária, meu irmão. E olha que eu sou a favor de você ter uma conta bancária boa. Mas quando Deus fala para o Abraão, ser tu uma bênção, é você ser um instrumento de bênção. Aleluia. Cara, como é bom ficar com fulano, conversar horas. Aleluia. Fulano tem um negócio bacana que eu não sei que... Quando a pessoa é crente, fala, é Jesus. É uma energia. Fiquei mais leve. Fala o que você quiser falar, irmão. Usa o nome que eu quiser. Eu me lembro que eu preguei numa igreja, acabei de pregar na igreja, preguei, aí veio uma irmãzinha na minha frente, assim, irmãzinha de cabelão, saião no pé, coque, bíblia desse tamanho. Pastor, que mensagem, gostei do senhor. Me fala uma coisa, qual é o teu signo? Porque eu me identifiquei com o senhor. Que legal! Interessante. Qual é o teu signo? Eu falei, é virgem, eu sou de setembro. Eu dei corda. Porque eu, de repente, era novo convertido, tava começando ali agora. Essa máxima... Ontem eu fiz uma postagem de meio revoltada, porque um site postou que a Mel Lisboa chora porque foi colocar os cílios e sentiu dor. Aí eu disse, poxa, Rio Grande do Sul debaixo d'água. Um adolescente matou o pai, a mãe e a irmã. E a preocupação do repórter é saber que a Mel Lisboa tá chorando por causa dos cílios. Olha como é que a nossa sociedade tá, irmão. Complicado. Como é que então, Leonel, só o fato da gente ser essa coisa diferente, seja ela engraçada, seja ela espiritual, seja ela de favor, seja ela de estar pronto. Eu amo as questões sociais. Mas as questões sociais funcionais, né? Não politicagem. Então eu faço um trabalho já há muitos anos eu tenho uns contatos, eu consigo juntar umas cestas básicas, eu levo em alguns lugares. E alguns dias atrás eu estive dentro do complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, que é uma região dominada pelo tráfico. Mas complicado lá. Mas também, pior do que o tráfico lá, é a miséria que tá lá. Por isso que eu tô falando, lá é complicado. Uma miséria, assim, assustadora. Eu postei um desnível tremendo. E eu falei assim, parece que eu tô no Nordeste, nem no Nordeste eu vi o que eu vi aqui.
E eu levei cesta básica, e eu passei por uma situação constrangedora, porque eu levei uma quantidade de cesta básica. Quando meu carro foi chegando, as crianças, o carro é diferente, carro diferente. Juntou de gente. A gente teve que abrir as cestas e transformar a cesta em tipo mais 2 cestas. Pra dividir, né? De tanta miséria que tinha. E manda até um abraço pros mochileiros de Cristo aqui que estavam lá. Então assim... E aí me deram a oportunidade para falar. E eu ministrei pra senhora, muita gente analfabeta. E elas riam. E aí depois a pastora que organiza disse, pastor, elas estão encantadas. Eu não levei uma BMW pra lá. Eu não levei um código pra pessoa ficar milionária. Eu levei Jesus, velho. E o que Jesus fazia? E Jesus, quando chega num lugar, entenda uma coisa de uma vez por toda. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus multiplicou pão e peixe. Mas Jesus também curou febre. E de sogra. Irmão, pra tu ver que as coisas mais simples são as mais importantes. O primeiro milagre do Cristo, que a Bíblia vai dizer, e ali manifestou o seu primeiro milagre, tá escrito. E ali os seus discípulos viram que ele era o profeta. Tá escrito isso. Foi transformando água em vinho. Qual é a funcionalidade social? Entenda o raciocínio que eu estou usando. Qual a funcionalidade social de Jesus transformar água em vinho numa festa privada? Entendeu? Era um casamento privado. Não era uma coisa pública. Ele foi convidado para um casamento. Casamento é uma festa privada. Quando você cura um cego, você dá à sociedade um indivíduo que vai ser produtivo. Correto. Transformar água em vinho, a festa só ia acabar. Sim ou não? A festa já tinha rolado alguns dias, a festa ia acabar. Jesus se preocupou em não permitir que a festa acabasse. Isso para você ver como Jesus se importa com coisas que a gente não tem noção. E que, por outro lado, ele não se importa com coisas que a gente acha que ele se importa. Por isso que você vê essas discussões hoje na internet, de gente que acha que conhece mais do que eu e você, e quer discutir a parede preta, o tênis, o cabelo que foi cortado, entendeu? Ele acha isso hiper mega relevante discutir. E por outro lado, ele não entende que se ele desse um bom dia pro vizinho dele, ele ganhava o vizinho dele pra Jesus. Só com um bom dia. Com certeza. Quanto mais simpático você é, mais não é com tem, não. É com bom dia. Bom dia, vizinho. Não é com tem. Tá entendendo isso? Tô entendendo. Então, eu sempre digo o seguinte, e falo isso com temor no coração, não tô julgando, não. A gente atingiu patamares, como igreja brasileira, poderosos. A gente lota o Maracanã se a gente quiser. A gente fecha o sambódromo com a marcha para Jesus. Mas ao mesmo tempo a gente é tão insignificante na sociedade. É tão louco saber que essa igreja, dita igreja, elege alguém com a sua força, mas não transforma mais ninguém. Isso aí. Ela tem poder político, mas não tem poder divino. E aí Paulo vai dizer o quê? Quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras persuasivas de consciência humana. Eu fui com demonstração de poder. O exemplo que eu dei agora há pouco do aeroporto, quem conquistou o que conquistou foi com lei. Então hoje você vê 2 meninas, 2 rapazes se beijando em locais públicos, porque eles conquistaram isso. A igreja não teve esse poder. Mas a igreja tem poder de dar uns brados na rua, dar uns aleluia. Ainda pode, né? Que se ficar muito quieto e escondido, daqui a pouco não vai poder. Mas aí não é sobre a igreja, é sobre indivíduos. É isso aí. Porque a igreja de Cristo sempre vai poder. A igreja de Cristo, ela existe exatamente para ser esse contraponto social. E não é perseguindo, não. Não tem um versículo da Bíblia que diz que a igreja perseguia fulano ou ciclano. Era o contrário. Ela que era perseguida. Exatamente. A igreja de Cristo, ela não persegue ninguém. Você não vai me convidar para qual é o teu pensamento sobre os gays? Problema deles. O que tu acha da esquerda do Brasil? Problema deles. Ué, você não se posiciona? Pra quê? Eu não tenho que me posicionar sobre o que os outros fazem. Eu tenho que me posicionar sobre aquilo que eu acredito. Eu acredito. Eu creio. Eu vivo, eu experimento. Acabou a história. Eu não tenho que brigar contra o outro.
eu tenho que fazer ênfase, você não vai ver em nenhum versículo da Bíblia Jesus indo contra os religiosos da época. Do ponto de vista, não vá na sinagoga. Não ouça o ancião fulano. Jesus falava aquilo que ele veio na terra para fazer. Sinais, milagres. Se aquilo que você faz é verdade para você, outras pessoas vão acreditar. E vão experimentar. Agora, se até você tem dúvida... Você faz com dúvida. Aí você vai, né, nessa linha sua aí... Tô lembrando de uma cena aqui de um cara expulsando um demônio lá em Itaboraí. E sai. E o demônio não saía. Aí pegaram a pessoa endemoniada, levaram pro fundo da igreja. Eu era garoto novo, na fé. Fui ver a cena e sai. Aí o cara ficou assim agoniado. Foi no ouvido da pessoa e falou assim: por que você não quer sair? Porque nem ele acreditava naquilo. Aí chegou uma irmãzinha. E o diabo fala, hein? Vergonha. Chegou uma irmãzinha lá, em nome de Jesus, sai! Porque não há mérito em nós, sai em nome de Jesus, pai. Acabou. Ele não sai pela nossa Te interrompi, me perdoa. Simples, não, né? Nesse cenário que você colocou aí, né, da pessoa, né, acreditar no que vive e viver aquilo, eu fico lembrando da passagem que tá aquele nevoeiro, né, e tá todo mundo no barco, né, e aí Jesus vem andando sobre o mar, né, sobre as ondas, ele vem ali andando tranquilão na dele, porque ele falou que ia encontrar com os discípulos, aí eles olham assim, né, vê aquilo andando, eles falam, é uma assombração, é não sei o quê, aí eles percebem que é quem? Percebem que é Jesus. Aí que né, o nosso querido Pedro faz, né? Ele olha e fala, é tu, mestre, fala comigo, é você? Aí ele, sou eu, pô. É mesmo? É, sou eu. Então faz o seguinte, faz que eu vá até teu encontro para eu andar sobre as águas também. Aí ele, o que ele faz? Bem, aí ele pisa fora do barco, a água sólida, ele sai do barco, ele dá 1, dá 2, dá 3 passos, e aí ele tá andando sobre as águas e todo mundo tá vendo, e Jesus está parado olhando para ele, vem, chamando, vem, e ele tá andando. Pô, nem mas um celular aí pra poder filmar isso aí, né? não é? Pô, ninguém pra fazer Aí, uma selfie, daqui né? a pouco, o que acontece? Daqui a pouco, o que acontece? Ele começa a dar ouvido, prestar atenção nas circunstâncias, que aquilo ali é uma coisa fora da curva, fora do normal. O cara tá andando sobre as águas. E o que estava acontecendo? O que veio? Veio uma tormenta, um vendaval, o mar ficou revolto e ele começou a olhar a circunstância em volta dele e dar atenção para Na verdade aquilo. não veio, na verdade já estava. Já estava. O nevoeiro veio antes, depois... Ele já estava andando em um local que já estava acontecendo. Já estava com uma tormenta. Mas enquanto ele olhava só pro Cristo, ele andou. A hora que diz o texto, e diz assim, e observando o forte vento. Ele olhou para a circunstância e já era. Que é o que acontece com geral. Isso aí. Aí ele afundou. Afunda. Aí o que o nosso querido Jesus fez? Estendeu a sua mão. Aí o cantor falou que não canta. O cantor, quando ele estendeu. O cantor tá inspirado. E aí o cara vai lá e puxa ele lá de dentro da água e falou, cara, meu Deus, tem que cuidar dessa fé aí, hein? Amigão, tem que cuidar. Tem que cuidar, porque senão vai dar ruim. Mas mesmo assim ele fez o que a gente não fez até hoje, né? Até hoje. Porque eu já tentei. Andar na água? Já tentou? Sério, pô, falando sério mesmo. Eu sei. Eu sou doido. Você não tem noção. Tem hora que eu vejo até uns caras na internet e eu sei que isso é verdade. Não, sério, mano. Eu tenho uma história minha. Que quando a Bíblia fala disso, que fizeram uma carta de afronta, né? Uhum. Do rei Senaqueribe afrontando o povo de Deus e Josafá pega aquela carta e apresenta pra Deus, né? Olha essa carta de afronta e tal. Aí uma vez eu fiz isso, fiz uma carta pra Deus, que depois virou uma campanha, isso em 1997. Eu fiz uma carta pra Deus contando que eu tava passando por uns problemas e tal, papapá e tal. E botei no correio. Eu não sei quem recebeu, eu sei que eu botei no correio. Na época ainda de selo, aquele selo de 1 centavo, pá, e coloquei na caixinha do correio lá. Aquela caixinha amarelinha, que nem existe mais isso. Eu fui respondido. E lá aconteceu. Uhum. Aí depois, durante muitos anos, eu fazia as campanhas nas igrejas sobre uma carta pra Deus. Aí levava pro monte e queimava. Então, cara, eu acho assim,
E quem acha não tem certeza, né? A tua individualidade com Deus, ninguém pode dizer que não é. Ninguém pode dizer que você não tem conexão com Deus. Sabe? Ninguém pode dizer assim, ele não ora. Por quê? Porque você não fala bonito, não fala, né? Quando ele está deitado, né? E eu acredito que ele nem consegue levantar, né, da cama, porque ele é tomado ali pela presença, né, do Espírito Santo. E quando ele fala assim, olha, eu orei aqui. Aí, antigamente, há um tempo atrás, bem atrás, eu achava que a oração... tá na pontinha. Deveria ser feita... Você se levanta, você se ajoelha, né? Tinha que ser assim. Não só para você entender que está na presença de Deus, mas para outras pessoas verem que você está realmente orando. Máscaras e personagens. Tá entendendo? Então eu tinha esse entendimento há um tempo atrás. Porque eu achava que orar deitado ia induzir ao sono. Vai cochilar, vai roncar, vai dormir. Então o que você está falando aí, pastor, realmente é individualidade, né? Intimidade que a pessoa tem com Deus, e eu aprendi a nunca mais não chegar nem em pensamento. E no ano de 2003, eu pregando na vigília do Centro Evangelístico Internacional de Caraí, num sítio que eles têm em Itaipuaçu. Uma noite debaixo de poder. E eu pregando e um garoto assim, deitado, com tênis vermelho, dormindo assim, ó. E eu pregando. Pá, 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 pá. No meio da mensagem eu virei e falei assim, irmão, a presença de Deus aqui é tão grande, que até esse menino que tá dormindo aí, Deus hoje tá abençoando ele. Aí deram um catuque que ele acordou sem graça. Deus tá te abençoando, mesmo você dormindo na hora da mensagem. E esse menino hoje é o Felipe Valadão. Olha lá. Porque você vai querer desenhar o que Deus não desenhou, irmão? É isso aí. Deus faz do jeito que ele quer, usa o que ele quer, da maneira que ele quer. Se estava você a ora hora em pé, que ele deitado, quer, sem camisa, com camisa. é. Se você ora tomando banho, dando a Não tem barrigada. isso. Estava Meu cansado, irmão. mas estava lá, né? Ele estava cansado, mas estava Ó, participando. sair do... Quem aqui anda no metrô do Rio, né? Ramal Uma da experiência Pavuna. muito legal. Ramal... Se você nunca teve essa experiência, se você Você tem anda- aventura, Você anda no Ramal Pavuna, vindo pra Pavuna aqui, linha 2, né? Aí, uma vez eu entrei, eu e a Vivian, apertado, a gente não conseguia ficar um agarrado no outro ali, né? Um protegendo o outro. Igual se o casal tiver brigado, é bom. Porque aí reconciliação. fica um de frente pro outro assim. Reconciliação. Aí a gente ali, né? E aí eu olhando por trás do ombro da Vivian, eu tô vendo o garoto chorando. Foi. Chorando. Foi. Chorando copiosamente. Aí eu falei assim, Deus, faz isso comigo não. Metrô cheião. Falei, Deus, não faz isso comigo não. E o garoto chorando. E ninguém prestando atenção pro garoto, não. Eu vi que ele tinha uma deficiência, sabe? Talvez até seja esse o motivo do choro dele, né? Que ele queria sentar e não podia sentar. E aí eu falei, quando chegou naquela estação-chave que diminui bastante gente, né? Aí eu falei, peraí. Aí a Vivian, o que foi? Eu falei, peraí. Deixei a Vivian do lado, fui lá, abracei ele, orei. Aí que ele chorou mesmo. Aí eu orei. Aí eu, parei de orar e voltei pra minha posição. Ninguém entendeu nada. Aí o garoto ficou com o olho chorando. Daqui a pouco, quando eu olho, aí continuei conversando com a Vivian também, como a gente faz as coisas para Deus, não faz para o público, para a plateia, né? Aí tô ali olhando, vindo no metrô com a Vivian, a gente batendo papo. Aí quando eu olho, ele tá sentado assim, ele olha para mim, mas, cara, não tem recompensa maior do que essa. Você vê o fardo leve na vida da pessoa. Olha, aquele dia ali... Aliás, são muitos, né? Se for contar todos que eu já fiz. A hora que você descobre o teu propósito na vida, adversidade, coisas que dão erradas, não são motivadores. Eu carrego um princípio simples da vida, Leonel. Se eu tiver o favor de Deus, eu tenho tudo. Eu só preciso do favor de Deus. Não é sobre talento, não é sobre capacidade, não é sobre inteligência, não é sobre ser articulado, não é sobre conhecer gente. É sobre ter o favor de Deus. Todos os homens na Bíblia que cometeram algum deslize, eles só puderam se recolocar por causa do favor de Deus, não por mérito deles.
o Davi, quando ele erra, a maior preocupação de Davi não era perder o reino. Você não vê Davi reunindo no ministério, conselheiros, chamando os profetas. Peraí que eu vou perder. Porque se você analisar pelo aspecto político, né? Davi, quando ele coloca o soldado na linha de frente, que o soldado morre, ele colocou o exército dele em risco. Então isso seria um motivo de impeachment, mesmo ele sendo um rei. Então, analisando politicamente. Sim. Então você não vê Davi preocupado dentro de um contexto político, vai ter uma rebelião, alguém vai tomar meu trono. A preocupação do Davi é qual? Quando o profeta vai na casa dele, que fala, ó, o vacilão aqui é você, entendeu? Que o cara faz uma parábola, né? O vacilão aqui é tu, meu irmão. É tu que vacilou. Ele, na mesma hora, que é o Salmo 51, ele vai dizer o que? Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação. A preocupação de Davi não era se manter no trono, era se manter em Deus. Porque quando você tem favor de Deus, você tem tudo, irmão. Ah, não tem dinheiro. Se tem favor de Deus, Deus vai criar possibilidade. Eu tenho um pensamento que eu falo o seguinte: se você tem muito talento e tem o favor de Deus, já deu tudo certo na tua vida. Você não tem... Deixa eu só concluir, desculpa. Você não tem muito talento, mas você tem o favor de Deus. Deus vai ajustar as coisas pra você. Agora, parceiro, você tem muito talento, mas não tem o favor de Deus, tu tá vai ficar engavetado. Tá lascado. Vai ficar engavetado. Aí é nesse princípio que você começou a falar e eu não falei, mas a mesma situação sua é a mesma situação minha. Um amigo lá de Campos, lá em Campos do Goitacazes, vendo que eu não estava fazendo mais podcast, perguntou por que eu não estava fazendo mais podcast, perguntou se eu queria fazer de novo podcast, e ele chegou para mim e falou, olha, eu vou ofertar para você um podcast. Isso é a favor de Deus. E esse tipo de ação, que hoje dentro desse universo megalomaníaco, né? Entenda bem, eu sou um defensor árduo da prosperidade financeira. Eu acredito sim em prosperidade financeira, mas não acredito em megalomania. Não acredito. E bato mesmo desprovido do que vão pensar. Eu entendo num Deus que provê, num Deus que abre portas, num Deus que te coloca em patamares maiores até para você chegar em outras pessoas. Porque tudo que acontece na minha vida, na tua vida, a Bíblia vai dizer, quer comais, quer bebais, tem que ser para a glória de Deus. Você vai ser rico para quê? Para ter uma Porsche e ficar fazendo barulho, tormentando o vizinho? Só para isso? Só para isso? Você vai ter um... Só para isso. Você vai ter dinheiro para quê? Só para isso. Então, quando você entende teu propósito de vida, o próprio Deus se encarrega de criar situações e circunstâncias. O nosso problema não é sobre nós mais, é sobre quem está ao nosso redor. Entende isso? Sim. Sobre quem consegue entender. Por exemplo, você acabou de dar um testemunho sobre ele deitado. Sim. Pô, beleza. Mas se tu não fosse essa mulher que tem essa compreensão... Pô, o Léo é meio doido, meu. O Léo de vez em quando fica lá, meio maluco, não sei se ele tomou alguma coisa, ele fica lá meio chapado lá e tal. Concorda comigo? Sim. Se você tem ao teu redor alguém que não compreende isso, tu entra em crise, velho. Porque o espiritual, eu tenho um livro chamado É Possível Ser Feliz. Eu lancei esse livro em 2009. Por sinal, nesse livro eu falo de um assunto que hoje é muito falado. Em 2009 eu abordei o TDAH. Que hoje, 2009? 2009. Olha. E eu falo de um personagem bíblico que eu provo na Bíblia que tem TDAH, que é o irmão do pródigo. Então eu fiz um livro contando a história do irmão do pródigo. Então nesse livro É Possível Ser Feliz, eu termino o livro, o último capítulo do livro, eu conto duas histórias. Uma, eu fui pastor em Belfor Roxo, naquela região ali do Vale do Ipê. E aquela região ali, todos os anos, o que a gente está vendo hoje no Rio Grande do Sul, acontece todos os anos naquela região. Novembro e dezembro. Alaga tudo. As pessoas perdem tudo. Quando eu cheguei em Belfor Roxo, que eu fui ser pastor, eu não sabia disso. No primeiro ano eu vi aquilo. No ano seguinte eu já comecei a me organizar. E eu criei um projeto que depois uma pessoa malandramente pegou o nome e transformou num programa de rádio chamado Mão Amiga. Esse projeto chamado Mão Amiga era final de setembro e todo mês de outubro eu tinha uma ovelha chamada Flávio, que ele tinha uma caravan,
E ele botou uma caixa de som em cima da caravana. A gente ia pra 25 de agosto, que é a região um pouco mais nobre de Caxias. E eu ia com o microfone, sentado na cama, com a capota aberta, ouvindo aquela música, preciso de uma benção, não vou desistir. Eu ia pedindo 1 quilo de alimento não perecível. A gente enchia a cara... Igual o carro do ovo. Igual o carro do ovo. A gente enchia a cara, ficava pesada. Eu tinha um contato dentro da Vila do João, o Carlinho. O Carlinho tinha uma mercearia que ele só vendia produto a varejo. Então tu chegava lá, tu comprava 100 gramas de arroz. Amarrava o saquinho. Então, como eu recebia muito açúcar, pouco arroz, muito sal, entendeu? Pouco café. Aí eu levava o que eu arrecadava pro Carlinho, ele abria e a gente fazia umas cestas básicas prontas. Eu cheguei a distribuir 300 cestas básicas. Então, numa dessas entregas de cesta básica, dentro do Vale do Ipê, Sim. um campo de futebol estava debaixo d'água. Gente que botando sofá, que perdeu sofá, geladeira, mas eu vi uma cena. Eu vi crianças, eu me emociono quando eu lembro disso, em cima das traves de futebol, mergulhando e nadando. Meu Deus. Naquele ambiente de destruição, as crianças estavam se divertindo. E aí eu falo que ser feliz é uma decisão, não é um sentimento. E a segunda coisa que eu falo é que eu descobri que quanto mais espiritual eu sou, não se assuste que eu vou falar, mais a angústia habita em mim. E todos os espirituais da Bíblia viveram um momento de angústia. Elias enfrenta os profetas de Baal, fica angustiado. Vai pra caverna. João Batista batiza o próprio Cristo e depois fica angustiado, duvidando se o Jesus que ele batizou realmente era o Messias. Tô dando aqui 2 exemplos, eu posso dar 300. Sim. O Jonas ficou pensando realmente se valia a pena ele ter pregado para Nínive. Tá entendendo? Muito. O Jeremias questiona realmente se valia a pena do que ele viveu. Então, assim, a nossa espiritualidade, ela gera angústia. Eu não preciso de ninguém para querer me falar dos meus erros, dos meus defeitos. Eu sei que os meus erros que eu tenho. E eu vivo em conflito. O espinho na carne. Eu vivo em conflito constante com eles. O espinho na carne que o Paulo fala. O espiritual, ele não tá longe da tristeza. Pelo contrário, ele caminha muito próximo de tempos de angústia. Até por ele, em alguns momentos, não querer mais estar nessa terra. Então, Maranata, pro espiritual, não é um problema. Né? Eu fiz um vídeo quando rolou aquele negócio no carnaval lá do macetar o Apocalipse, aquele negócio todo. E eu botei um vídeo na internet sobre isso. Que quem fala do Apocalipse não fala porque tá querendo se apropriar de algum tipo de like. Não, quem fala do Apocalipse é porque acredita na volta do Cristo. E Apocalipse, pro não conhecedor da Bíblia, é tempo de tragédia. Mas Apocalipse, para quem conhece a Bíblia, é uma revelação. Apocalipse significa revelação. Então eu quero esse Apocalipse. Porque se eu conheço o Deus do Apocalipse, eu não vou viver as tragédias que estão ali, porque eu vou ser arrebatado primeiro. Então eu não tenho problema de falar do Apocalipse. Deus fez com que uma pessoa, em pleno carnaval, anunciasse o Apocalipse. Então, uma falou de lá, a outra que interpreta errado, e aí virou aquele samba do crioulo do maneiro pra caramba. Mas de alguma forma foi falado. Ficou no ar. Né? Disseram que na época foi a trend mais que bateu o recorde. A palavra Apocalipse. E muita gente, com certeza, que você não sabe, eu não sei, como diz outro, isso a Globo não mostra. Muita gente, depois daquele dia, que entregou tua vida pra Jesus, parceiro. Muita. Você não sabe. E muito cantor também. Cantora, cara. Sem voz, mudo. Todo mundo. É porque, como eu disse, a Globo não vai mostrar. Não, vai mostrar que depois que a Baby do Brasil falou isso, alguém realmente, peraí, vou rever minha vida. Não vai falar. Mas se aconteceu, porque você sabe que acontece. Aliás, ela nem tocou no assunto, a Globo. Nem deixou isso virar polêmica pra ela. Pedro Bial, me convida que eu vou aí pra te bater um papo. Olha, Anderson, o nosso podcast é bom demais. Tá muito gostoso, o papo é muito bom. Agora, eu tenho pessoas... Demais, não, eu tenho pessoas... Se der corda...
Eu tenho pessoas aqui que não estão entrando no direct, estão entrando mais no WhatsApp. no WhatsApp. Aí estão perguntando como é que eu adquiro o livro do Anderson, como é que eu faço? Então, hoje 2 livros meus estão na internet. Só buscar lá, ó. digitou Anderson, aparece o seu livro. Tá Anderson Bravo. Só Anderson vai aparecer um monte de Anderson. Né? É o da Flor de Lis, né? Tu sabe dessa história? Não, pode falar. Eu chegava antes do Fala. Anderson do carro, antes dele morrer, eu chegava nas igrejas pra pregar, aí eu chegava em algumas igrejas. Aí as pessoas falavam assim, como é que tá a Flor? Aí eu dizia, hã? A Flor tá bem? O pessoal achava que eu era o marido da Flor de Lis. Por causa do cara de Anderson. Tanto é que eu chamava ele de do Carmo. Eu não chamava ele de Anderson, eu chamava ele de do Carmo. Porque o meu nome é Anderson Bravo e o dele é Anderson do Carmo. Eu chamava ele de do Carmo. No dia da morte dele, meu telefone, 5 horas da manhã, 083, lá de Recife, me ligando. Aí eu, alô? Aí a pessoa falou assim, ai, graças a Deus que não é você. Aí eu, o que foi? Mataram o nosso amigo. Eu disse, nosso amigo? Nosso amigo. Aí que eu liguei a televisão que eu fui ver. Pensaram que eu tinha sido executado. Porque o pessoal achava que eu era o marido da Flor de Lis. Entendeu? Então se você botar só Anderson lá, não vai aparecer. Vai aparecer um monte de coisa. Outras, Anderson Bravo. Se você colocar assim, ó, é possível ser feliz. Anderson Bravo. Descobrindo minha liderança. Anderson Bravo. São 2 livros meus que estão na Amazon. Sim. Vai aparecer a Amazon. Eu fiz essa pesquisa. E é baratinho, velho. Meus livros é R$8,00, eu vi, 10 conto, é baratinho. Eu acho que, pelo que eu vi lá do feedback, leitura básica, muito gostoso. Mano, eu sou prático, sou basicão. Isso aí. Eu sou arroz, feijão, ovo frito, farinha. Agora, outra pergunta que eu tenho aqui é, eu quero que o Anderson vá na minha igreja. Isso é mais Quanto ele cobra? Eu não vou te falar o valor que você não vai ter dinheiro pra pagar. Eita, cara. Mas como é que eu faço pra levar o Anderson na minha igreja? Rapaz, acessa meu Instagram, @AndersonBravoBR, me chama no direct. Tá ouvindo aí, Natan? A gente marca a data e a gente vai. Beijo. Ô Leonel, Ah. são 30, 90, 30, 26 anos pregando o evangelho. Nossa. Conheço o território nacional. Você faz congresso, conheço conferência. Os Estados Unidos, conheço a Europa. Já preguei para 40 mil pessoas. Já preguei para 4 pessoas. Por bondade e misericórdia, eu nunca cobrei. Glória a Deus. Nunca cobrei. É óbvio que e toda vez que eu entro nesse assunto, o pessoal só faz um corte, né? E joga na internet e não pega o contexto. Sim. O que é não cobrar? É não estipular um valor para. Só vou na sua igreja por isso. Porém, existe um custo. Lógico. Existe combustível. Se for outra cidade, tem passagem de avião, né? Existe o meu tempo. Então eu tô doando meu tempo para estar com você. O que você espera daquela igreja? Uma oferta voluntária, que a igreja vai determinar. Então, em nome disso, por não cobrar, eu já desfrutei de grandes favores. Mas também já tomei muito calote. Eu nem quero comentar. Eu já até sei. Então, uma vez eu falei isso num outro podcast que eu tomei calote, e alguém mandou assim, não tem que tomar calote mesmo. Vai trabalhar, vagabundo. Eu falei, cara, mas a pessoa não para pra raciocinar. Não sei se é hater, pra mim é gente infeliz. Porque é só você pensar. Como é que você tem seu trabalho. Aí alguém te chama pra você ir lá em Santa Catarina ministrar. Certo? Uhum. Teu dia de trabalho, quem vai pagar? É só pensar. Mas ninguém pensa assim, não. Então, o pessoal fala assim, o que de graça recebi. Mas exatamente, eu fui de graça. Eu tô dando de graça. O retorno é da parte do outro. É 2 Coríntios capítulo 8. A generosidade da igreja de Tessalônica. Que quando Paulo chegava, a oferta já estava separada para ele. Então, graças a Deus, eu nunca tive esse problema de cobrar. Exatamente por ter recebido de graça. Eu amo pregar o evangelho. Eu já tive o privilégio de pregar de domingo a domingo 2 vezes no dia. E num dia, pregar 3 vezes. Eu tive uma experiência em Portugal de pregar 8 da manhã, 11 horas, 5 da tarde e 9 da noite. No mesmo dia.
E pregar mesmo, não é contar história, não. Entendeu? Não é falar de parede Podcast, preta, não. de parede preta, de tênis, nada disso, não. Pregar a Bíblia, pá! Entendeu? Em Portugal eu tive uma das experiências mais lindas da minha vida, que foi pregar numa igreja portuguesa mesmo, uma igreja com culto totalmente português. No final chegava uma senhorinha, bem portuguesa mesmo, aquela raiz mesmo assim, né, com aquele bigodão assim, né, e olhar pra mim e falar assim, e ela falar pra mim assim: agora eu sei como Jesus pregava. Pra mim é a minha maior experiência como pregador. Já vi gente ser curada, já vi gente ser liberta, já vi manifestações de poder e de demônios, mas pra mim a declaração que marca meu ministério como pregador foi ouvir essa frase: agora eu sei como Jesus pregava. Porque a Bíblia vai dizer que ninguém na terra falava como ele falava. O lance da vida daquele que prega o evangelho não é sobre o nível de conhecimento que você tem, não é sobre a eloquência, a capacidade cognitiva. É o quanto de Cristo você transmite. E quando as pessoas ouvem, elas querem mais. E eu, com todo o respeito que eu tenho aos pregadores da minha geração principalmente, e os atuais, né? Eu faço parte de uma geração, vim da Assembleia de Deus, então eu faço parte de uma geração de Napoleão Falcão, Gilmar Santos, Decaso Takayama, entendeu? Samuel Bezerra. É uma galera que, tipo, os caras rasgavam a Bíblia, assim, pregando. 2, 3 horas de mensagem, aquele negócio... E não cansava ninguém. Não, exatamente. Muito bom. Então, eu tenho muito respeito a esses homens. E tenho respeito às gerações atuais, não tenho nenhum problema com eles. Mas às vezes eu vejo uma coisa muito enlatada, entendeu? Que a galera que é uma igual frase... worship. Não vou nem entrar na questão do worship. Eu digo assim, eu falo uma frase que geralmente as pessoas ficam ofendidas quando eu falo isso. Tem gente que pensa. E tem gente que pensa que pensa. Então o cara fala Lé com Cré e o pessoal, uau, que profundo. Profundo aonde? Sabe, as pessoas falam assim, nada com coisa nenhuma. Porque a gente querendo ou não, a gente introduziu pra igreja o conceito coach. Então qual é o conceito do coach? É uma frase. A frase de impacto, Pau! né? A frase Anota isso aí! causa impacto. Ó, eu postei um vídeo hoje, tá no meu Instagram. Esse vídeo é de 2016. Tanto é que é TBT. E eu viro e falo assim, pega essa frase aí, em 2016. Eu vou falar um negócio aqui que vai aparecer Naldo. Eu vou falar um negócio aqui que vai aparecer Naldo. Mas muita gente que tá hoje no cenário coach sentava pra me ouvir. Uau. Muita gente. Muita gente, o que eu falo é muita gente mesmo. Ia me ouvir. Eu fui um dos primeiros pregadores no Brasil a começar a criar frases prontas. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Com Deus você pode. Eu falo isso há mais de 20 anos. Com Deus você pode. Hoje vai ser muito melhor. Frases minhas. Só que quando eu falava isso, eu não falava porque era uma coisa programada. Entendeu? Eu nunca fiz parte. Eu acabei de falar agora aqui, que não está escrito na Bíblia, que se você espera que a vida... Cadê? Tá anotado? Vê aqui, ó. Pô. Então, em vários... Tem uma mensagem minha lá na Penha, que eu tô pregando sobre Maria, que eu digo que quando o anjo... que Deus mandou o anjo Gabriel vir para entregar, ele não encontrou Maria. Aí eu falo, ele não encontrou Maria chão. Não, ele encontrou Maria, uma mulher diferente. Eu tenho uma mensagem que eu falo, e aí Deus abriu o mar vermelho, Moisés passou com o povo e aí Faraó veio atrás. Pum, quando o Faraó veio, diz a Bíblia que os carros do Faraó ficaram atolados. Então alguém cantou, tô ficando atoladinha. Isso era coisa que saía naturalmente. Tem um vídeo meu viralizado, eu não tinha um programa de televisão, a gente gravava, começava às 10 horas da manhã e até 4 da tarde gravando com chroma key, então às vezes dava erro, lá na Boas Novas, programa chamado Grande Mensagem. Então eu ficava com a rapaziada das câmeras brincando, zoando, e aí nos intervalos eu ficava, leque. Aí os moleques pegaram aquilo, jogaram na internet, na época viralizou, tive que dar entrevista em rádio, como é que pode um pastor cantando funk, e Só que ninguém para pra pensar que não tem nada escrito. Entende isso?
Não tem nada programado. Ou se você entende que é algo que está vindo naturalmente, então hoje esse conceito coach é tudo programado. Pega esse código, pega essa senha, Pega a visão. pega essa visão. Só que aí você pega a frase, outro dia eu falei isso no podcast, foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Primeiro, tu não é foguete. E se você se coloca como foguete, você corre de explodir. O que mais você vê é foguete subindo e bum, e morre todo mundo. As pessoas falam as frases assim que parece que é bacana, mas que não para pra raciocinar. Então o que tá acontecendo hoje? Com muito respeito aos pregadores, não é dor de cotovelo, não, é só pra galera pensar. Tem muita gente que parece que tá falando uma coisa fenomenal e não é lé com cré, irmão. E por bondade de Deus, eu faço parte de uma geração, a minha geração, Leonel, a gente ia pro culto. Pro culto. O culto começava às 6h30. Nós abrimos esse culto, eu te peço, ó Jesus Cristo. 3 hinos da harpa. Vamos ouvir a palavra introdutória. Fique de pé, pô. Agora vamos ouvir a sementinha de Jesus. Pum. Agora os adolescentes. Tum. Agora os jovens. Agora as irmãs. Senhora. O coral. Quando era 8h30, a igreja de pé. Quem vai pregar? Ninguém sabia. Com a palavra, o jovem Anderson. O jovem Anderson, às vezes, estava lá na portaria. Estava sentado no banco da mocidade. O jovem Anderson ficava assustado com aquilo, via pelo corredor, subia no púlpito e começava: fala Deus, fala Deus. Então você tinha que andar pronto para pregar, porque você não sabia quem ia pregar. Hoje você fala para um obreiro assim, ó, mês que vem tu vai pregar. Dá um mês para ele. Os caras tremem. Fica um mês estudando e quando chega na hora não fala nada. A minha geração, desculpa, mas a minha geração ia pro culto sem saber quem ia pregar. Nossa, eu falei isso hoje com você. Foi. Eu me lembro, ontem. Eu fui líder de mocidade da Assembleia de Deus de Trindade. Congresso de Mocidade da Assembleia de Deus de Alcântara, o MADA. O principal congresso de São Gonçalo. Levei a mocidade, 70 jovens pra cantar. Aí o conjunto cantou e tal, um monte de conjunto, aquele monte de ônibus. Alguém vira pra mim e fala assim: o pregador não vem não, quem vai pregar é tu. Será a coisa mais comum no meio da bleia? Você ir pra um evento pra assistir e de repente tu ser o pregador. Era a coisa mais normal. Então a gente andava pronto. Sempre alerta. Outro dia eu mostrei a minha Bíblia numa igreja, o pessoal ficou assustado. Eu tenho catalogado, escrito à mão e na datilografia, 660 mensagens, com tema e tudo. Por quê? Primeiro, por causa disso que eu falei. E segundo, quando eu fui pastor de igreja, eu fui pastor de igreja pequena. Então eu não tinha dinheiro para dar oferta para pregador. Então quem pregava terça-feira à noite? Eu. Quem pregava quinta-feira à noite? Eu. Quem dava aula de escola dominical? Eu. Quem pregava domingo à noite? Eu. Então, meu irmão, o meu povo tinha que ter mensagem. Certo. Eu não tinha como franquear igual hoje. Os caras são administradores de igreja. O cara é o pastor titular, você quase não vê ele falando na igreja. Porque todo dia, toda semana tem alguém lá. Ele levanta a bandeira que é a igreja da palavra. A nossa igreja é da palavra, mas toda semana tem que ter um cantor e um pregador de fora. Se garante ficar um ano sem levar nenhum cantor, só você pregando? Aí tu vai dizer que a tua igreja é da palavra, parceiro. Aqui é a igreja da palavra, mas é quarto da vitória, quinto da vitória, quarto da vitória, quinto da vitória. Tem que ter um entretenimentozinho. Ninguém se garante. Tem que levar a vitória. Não é só a vitória, tem que ter um entretenimento. Então, essa geração hoje, você hoje, literalmente, quando eu falo você, eu tô dizendo que pro... Sim. Quem é que vai pregar hoje na igreja? Dependendo de quem é, você vai, dependendo de quem é, você não vai. Se você desse jeito, né, pastor? Mas a culpa é nossa, porque é a gente que foi dando corda pra isso. Tá desse jeito aí. A gente que criou. A gente ia domingo. Eu me lembro que... Você sabe qual era o chamariz da igreja que eu me converti pro domingo à noite? Irmão, vai vir um pregador aí que quando ele ora, Jesus batiza com o Espírito Santo. Esse era o chamariz. E todo mundo ia só porque para o povo quer ser batizado. É verdade, eu sou dessa época. Hoje qual é o chamariz? Irmão, vai vir um homem que ele ensina 7 passos para prosperar. Aí pronto. Ele vai te dar códigos financeiros para você sair da transição. Sonhos. Entendeu? Ou então é um rap, ou então é uma dança, ou então é um stand-up comedy, nada contra. Mas você não tem mais a figura espiritual como um atrativo. O que atrai o povo à igreja hoje não é o espiritual.
O que faz as pessoas quererem ir para a igreja não é uma coisa da perspectiva espiritual. Batismo com o Espírito Santo, distribuição de dons, curas e milagres. A gente fala por falar, mas acontece? Não. Por que não acontece? Porque não há em nós o desejo de que aquilo realmente aconteça. Porque quando acontece, quebra paradigmas. Eu fui numa igreja, em 2022 eu fui candidato a deputado federal. Fui de orelhada, né? Paguei meu amigo. Aí na campanha, já sou pastor mesmo, era convidado pra quê? Pra ir pregar. Fui numa igreja em Cosmos. Só que o pastor me colocou para pregar. E depois ele ia me apresentar pra igreja. Irmão, eu te mando o link pra tu assistir o culto. 2022. Deus derramou uma glória na igreja. Deus derramou uma glória na igreja. Que eu virei pra ele e falei assim: esquece campanha, irmão. Não precisa falar de nada, não. Jesus curando, batizando com o Espírito Santo. E era um domingo de manhã que teoricamente eu fui lá pra anunciar minha campanha. Mas o que Deus fez, eu vou ficar... Não. Quebra paradigma. Porque o culto era pra acabar às 11 horas... Ele é mais meia hora. O culto acabou 1h da tarde e não acabava, que o povo ficava lá de fora e falando em mistério, coisa que há muito tempo eu não via criança chorando. Então assim, a gente vive um tempo hoje que foi o que a gente falou no início, ser espiritual, ser crente no meio dos crentes tá complicado, irmão. Complicado demais. Entendeu? Demais. E se a gente não tomar cuidado, é daí pra lá. A gente tem que ser seleto, né? Hoje em dia a gente tem que ser seleto, ter muito cuidado. Anderson, olha, eu vou falar uma coisa para você. É muito bom quando a gente ora, quando a gente deseja alguma coisa, né? E a gente tem uma comunhão com Deus. Como eu falei, 37, né? Salmo 37, 4, né? Alegra-te do Senhor, Ele considerar o desejo do seu coração. É muito bom quando a gente vê Deus agindo, sabe? Porque era para ser, não era para ser você hoje. Verdade. E olha, eu muito tempo eu venho falando de você, minha esposa, sem saber quem era antes, nem dando ideia. Daqui a pouco, quando você mandou a foto pro podcast, ela olhou e falou assim: eu conheço. Esse cara é de Deus. Tá me devendo dinheiro. Já esse cara é de Deus. Esse cara tá me devendo. Esse cara é de Deus, eu conheço. Aí ela, aqui, aí começou a mexer nos Facebook dela, até achar a foto sua. Aí falou que eu conheço ele. O legal agora é a gente fazer uma foto e tu botar os dois assim, ó. Com certeza. Pra ver que a gente tá bem. Isso, né? A gente é verdade. Tem que tirar. Formol, como diz a Raquel Marques lá do A maior Sudeste. raiva do inimigo é esse, irmão, que a gente tá bem. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí, força. Anderson, assim, eu desejei muito esse momento. Eu agradeço. Desejei muito que você viesse no meu podcast. Desde que eu conheci você lá na Sudeste, como você falou no início, né, a gente se conheceu ali, né, pessoalmente, e ali Deus já mostrou que pessoas espirituais discernem coisas do Espírito. E ali na mesma hora a vibe bateu boa e foi de Deus. E hoje você está aqui. Isso para mim é um motivo de muita alegria. Saber que Deus realiza sonhos. Eu estou realizando um sonho que Deus colocou no meu coração. Do momento que eu conheci você, do momento que a gente fez aquele vídeo, a gente botou ali e tal. Se eu não me engano, né, no meu insight deu ali, acho que 190 visualizações, aquele vídeo que você fez comigo lá na Sudeste. Eu falei, nossa, o cara é bombado mesmo. Aí eu, né, poxa, eu tô no meu canal, o teu canal deve dar mais, mas no meu, pô, 190 foi bom. E assim, eu falei, cara, não é pela visualização, é pelo Espírito. O Espírito Santo tocou ali, uniu a gente. E assim, eu estou vivendo agora, nesse exato momento, um milagre. Estou com você aqui. Verdade. E eu estou me nutrindo das suas palavras e me fortalecendo, né? E assim, admiração minha, eu sou muito sincero nas minhas palavras, eu sou um cara assim, muito verdadeiro. Se eu gosto, se eu não gosto, eu largo de lado, não amaldiçoo, lógico. Mas eu largo de lado. Agora, se eu gosto, eu quero estar do lado, eu quero estar junto, eu quero ajudar, se eu tiver uma oportunidade lá na frente de poder beneficiar a sua vida, a primeira pessoa que eu vou lembrar vai ser você. Se eu não tiver oportunidade, eu vou orar pela sua vida, eu vou orar, porque a pessoa
é de Deus. Deus botou na minha vida, então é para eu estar com aquela pessoa, orar pelaquela pessoa, cuidar daquela pessoa. E a gente tá chegando ao final do programa e eu tô muito grato. Que bom, né? Olha, Porque, olha, assim, fizemos plano, né, amor? verdade. A gente faz plano, mas o realizar é de quem? De Amém. Deus. Não tem como fugir dessa palavra. Então, Anderson, eu aqui, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém. Agradecer muito, porque eu sei que você veio lá de Niterói, lá do outro lado da Não, poça. pra aqui Niterói, pô, vim da Barra mesmo. Ah, tu veio da Barra? É. Ai, graças a Deus, que senão eu ia ficar mais louco ainda. Aí eu falei, o cara se deslocou. É porque as pessoas. Desculpa te interromper. Não, é porque eu falo. Eu amo São Gonçalo, que é a minha cidade natal, e Niterói. Então eu falo tanto de São Gonçalo que as pessoas pensam acham que que eu, você moro, que eu moro em São Gonçalo e Niterói. Mas pode falar. Então, aí você está aqui, né? Tirar um pouco do seu tempo para estar comigo, me dar essa honra. Pô, nossa, né, amor? Como foi bom. Cara, mas é recíproco, porque se você pensar no universo de tantas conexões positivas e boas que você tem, você me escolher. E aí a gente volta àquele tema rapidinho, que eu sei que tá terminando, sobre cobrar. Eu sempre pensei o seguinte, quando eu comecei pregando, eu pegava a minha agenda, subia no monte e falava assim, Deus, eu sou teu. Hoje eu vejo a galera monta banner, escreve agenda aberta. Eu não sou dessa época, eu não sei fazer isso, eu não faço isso. Entendeu? Eu não me vendo. Você não vai ver na minha rede social eu me vendendo. Me leve na tua igreja. Agenda aberta. Porque, cara, se não for Deus... Então quando alguém, no universo de vários pregadores, a pessoa, pô, eu queria esse cara aqui na minha igreja. Eu quero esse cara no meu congresso. Isso é Deus purinho. Então você pega o teu podcast, você pode escolher quem você quiser, cara. Você leva quem você quiser. Eu brinquei com você agora há pouco. Se você quisesse fazer um podcast, vocês dois, vocês vão fazer. E vai dar super certo. Você me viu. Eu é que tenho que me sentir honrado de ter sido lembrado. Aleluia, glória a Deus. Isso que as pessoas não entendem. A gente vive num contexto hoje social, de possibilidades tecnológicas, que você pode ter qualquer pessoa em qualquer ambiente. E escute uma coisa que eu vou te falar. Você, nessa sua experiência de podcast, os seus melhores podcasts serão com aquelas pessoas que, teoricamente, têm menos presença. É verdade. Acontece. É verdade, acontece. Entendeu? É isso mesmo. Porque é maravilhoso você entender o que o outro tem. Não porque aquele outro é famoso. É isso aí. Não porque aquele outro dá like. É Mas isso é porque aí. aquele outro é alguém. É isso aí. Os meus melhores podcasts, justamente os meus melhores, se você olhar, eu tenho 19, né? E dos 19, né? Mais 10 com a Bíblia, 29 programas. Se você olhar, os que eram menos cotados eram os que mais surpreenderam. E assim, você acabou de falar uma verdade. Eu tenho, sim, muitas pessoas que querem estar aqui. E assim, não adianta, né? É aquilo que a gente acabou de falar. Não é a gente que decide, é Deus. A gente só coloca o desejo, né? Expõe, ora, e Deus vai dar estratégia. Então, se Deus está agindo, quem vai poder impedir? Então, não tem impedimento. Então, não era para ser fulano, era para ser você. É o teu dia, é a tua palavra, é a marca que você vai deixar do Espírito Santo, que vai atingir um monte de vida. As pessoas vão ouvir, elas vão tirar dogmas e estigmas da vida delas, elas vão enxergar tudo aquilo que você falou, ter um entendimento mais claro, porque o Espírito Santo de Deus, ele está na sua vida. Amém. E através de você, intermédio de você, nesse programa hoje, pessoas estão sendo curadas e libertadas. Amém. E às vezes até de mordaças e coisas que estão aprisionando a vida dela, e ela nem sabia que aquilo ali era um problema para a vida dela. Amém. Mas Deus é tão maravilhoso e misericordioso que deu essa oportunidade de você estar aqui. E eu quero dizer para você que está em casa o seguinte: essa semana vai ser uma semana maravilhosa. Essa semana vai ser demais. Essa semana vai ser demais, porque você estava em casa aí na expectativa e tem uma galera que estava aí orando pelo Reviva Podcast. Eu quero dizer para você que essa semana vai ser uma semana de paz, muita paz, né? A paz de Deus, a paz com Deus, a paz com os homens, a paz que excede todo entendimento. Essa paz, ela vai estar na sua vida essa semana. O inimigo vai te olhar e não vai te ver. Ele não vai poder te tocar, se aproximar de você, porque você está com a paz de Deus ali. Qualquer levante que vier contra a sua vida vai cair por terra. Vai vir por um caminho e vai fugir por 7, em nome de Jesus. Amém. O Senhor dos Exércitos está lutando a sua causa.
Deus vai te abençoar muito essa semana. Em nome de Jesus. Eu creio que essa semana vai ser uma semana de muita colheita. Porque você tem semeado na nossa vida, tem assistido, gasto o seu tempo, ofertando o seu tempo em estar assistindo nossos programas. E em nome de Jesus, essa semana vai ser uma semana de colheita sobrenatural. Assim que o nosso querido Bispo Francisco fala na nossa igreja, e a gente manda esse recado para vocês, manda esse convite para você estar na nossa terra com a gente. E o pastor Anderson vai falar aqui o convite dele, né? Quando ele vai estar pregando, a agenda dele. Rapaz, isso é um negócio complicado. Me segue no Instagram aí, @AndersonBravosBR. Todo dia eu coloco algum vídeo. Não espere um cara religioso. Não espere. Vai ter dia que você vai me ver lá postando um vídeo num lugar maneiro pra caramba. Vai ter dia que eu não vou postar nada, até porque eu trabalho pra caramba. Vai ter dia que eu vou estar colocando luta de jiu-jitsu. Vai ter dia que eu vou estar passeando com a minha cachorrinha. Vai ter dia que você vai me ver torcendo pelo Flamengo. Vai ter dia que você vai me ver eu mandando alguém a merda. Então não se assuste quando você me seguir. Se você quiser que eu vá na tua igreja, como diria o outro, se tiver essa coragem, me chama no direct lá. Hoje tudo é Instagram, cara. Tudo no Tudo é Instagram. E outra coisa, se a pessoa tiver um tinozinho assim, ó, no meu Instagram tá meu contato. Beleza. Eu sou livre aberto. Então é isso.